Esse é o Ancapso e nós vamos falar de novo da maior preocupação da mídia e da esquerda, que é ai, isso pode dar pode manchar o governo Lula, eles podem achar que o Lula é corrupto. Caramba, que idiotice, esse barco já partiu há muito tempo, galera, já está associado, o irmão do Lula estava entre os sindicalistas ali que recebeu o dinheiro, esquece isso, já era. Aí ó, o pessoal tá com medo de CPI, temos que providenciar uma CPI para investigar esse negócio do INSS, tá? Porque, de novo, é o que eu falo para vocês, sempre teve muita fraude no INSS, sempre teve esse negócio de botar em desconto, mas agora tá enorme, cresceu muito no governo Lula, exatamente porque, é lógico, o Carlos Lupe querendo ajudar os sindicatos, querendo dar dinheiro pro pessoal, é isso daí, evidentemente que isso ia acontecer, né? Aí tá muito engraçado o pessoal aqui querendo, temendo que isso, olha, pode manchar a história do Lula. Como que vai manchar a história do Lula, meu amigo? Lula já é uma merda, a história do Lula já é a história da ladruagem no Brasil, já é a história da corrupção, já é a história do roubo, porra. Não tem como manchar mais a história do Lula, né? Agora, pode relembrar o brasileiro do que é o Lula, né? Tem gente que parece que esqueceu aí quem é o Lula, né? Quem é essa figura que por algum motivo está sentada na cadeira de presidente do Brasil, né? Essa notícia foi sugerida por Meteorito de Pegasus, o dedo ANCAP que abandonou o Lula e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como eu falei já no vídeo de hoje, né, que não que o pessoal está querendo jogar, não que o caso é desde 2019, que no Bolsonaro teve também, que não foi o caso só do Lula e não sei o que lá, não, que o problema é o Carlos Lupe, não é o Lula, não. Eu já falei isso porque é absurdo, isso não cola, né? Mas agora que saiu a parada do irmão do Lula envolvido na parada, não tem mais o que dizer, meu amigo. Agora já tá na testa do Lula escrito isso. Não tem mais o que fazer. Chega a ser curioso ver a imprensa, né, desesperada. A maior preocupação deles não é assim, estão roubando os velhinhos, temos que descobrir quem está fazendo isso e botar na cadeia. Não, a preocupação deles não é essa. A preocupação deles é, estão roubando os velhinhos, vão dizer que o Lula é corrupto. Não é lógico, pô. É o irmão do Lula que estava roubando os velhinhos, caramba. Como não vamos dizer isso? E não é só o irmão do Lula, não, tá? Tem que lembrar da Gleisi Hoffmann. A Gleisi Hoffmann tem história nisso daí também. Eu vou chegar lá na Gleisi Hoffmann. Aqui, ó. Aliados do Lula temem CPI no Congresso e marca da corrupção no governo com esse... Cara, como assim marca da corrupção? O governo do Lula é o governo da corrupção, não tem uma marca da corrupção. Igual o pessoal reclamando, ai, que olha só esse porquinho aqui, tá todo sujo de lama. É um porco, tá num chiqueiro, é lógico que tá sujo de lama. Ele está no ambiente natural dele. Corrupção com Lula é o ambiente natural do Lula. Não tem nada de estranho nisso daí, né? O que aconteceu certamente nesse caso é que relembrou as pessoas que parecem que tinham esquecido de quem é o Lula, né? Tá aqui, ó. Interlocutores de Lula ouvido pela coluna do Estadão dizem que o Palácio Planalto precisa evitar a marca da corrupção. Olha, deixa... Ai, meu Deus do céu, eu vou te falar um negócio, é preciso ter um porquinho sem lama, não pode ter lama no porquinho do chiqueiro, não, pô. E outra coisa, né, e o fato de ter o irmão do Lula nessa história, porra, matou qualquer coisa. Ah, mas já tinha desde 2019, pois é, mas em 2019, por que o Bolsonaro ajudaria o irmão do Lula? Não faz sentido nenhum, né, a roubalheira aconteceu, foi agora mesmo, né. Enfim, aqui ó, olha a preocupação do pessoal. Oposição usa esquema de fraudes no INSS para acusar o governo Lula de corrupção e já fala em CPI. Ué, mas é lógico, a preocupação deles vai ser, caramba, estão roubando os aposentados. Temos que investigar quem está roubando os aposentados. Não, a preocupação deles, mas vão acusar o Lula de alguma coisa, coisa e tal. Oposição vê em série de crises chance para grudar a pauta da corrupção do Lula. Caramba, esse pessoal é idiota, esse pessoal come cocô no café da manhã. Como assim grudar a corrupção do Lula? O Lula já é a corrupção, o Lula já é grudado na corrupção. Esse pessoal parece que não percebe essas coisas. É evidente que ele já está grudado na corrupção, ele é a corrupção em pessoa e estava faltando aparecer alguma coisa, né? Apareceu no primeiro governo Lula, que foi o mensalão, apareceu no segundo governo Lula, que foi o petrolão, apareceu no terceiro governo Lula, que é o INSS, né? O aposentadão, né? Certamente que ia ter alguma coisa. Sempre tem. O Lula, o modus operandi do Lula é esse, por que não ia ter, né? Então, assim, não tem dúvida nenhuma que isso daí vai ficar a marca do governo Lula. Toda vez que eleger o Lula, vai ter mais corrupção, né? O pessoal, aqui, a oposição não precisa nem fazer força.
O Flávio Bolsonaro falando aqui, não, tudo em família, né? Ironizando o irmão do Lula como alvo da Polícia Federal. A Polícia Federal falou que ele não está sendo investigado. Aliás, muito engraçado, o pessoal todo sério, né? Não, porque a PF ressalta que o irmão do Lula não está sendo investigado. É só o sindicato que ele é vice-presidente. Ô, porra! O sindicato está sendo lógico, né? Caraca, como eles fazem essa distinção que não estão investigando o irmão do Lula? Estão investigando o sindicato do irmão do Lula, pô. O Lula só ganhava o dinheiro, ele não fazia nada, só ficava recebendo o dinheiro ali, pô. É lógico, né? Evidentemente, né? A preocupação deles é essa. Por quê? Porque eles estavam com essa ideia de que não, que a culpa é do Carlos Lupe, não porque vem desde 2019, não porque não sei o que lá, mas fica claro para todo mundo que ó, vinha pequenininho, sempre teve essas fraudes no INSS, tá? Não é só do Bolsonaro para cá, não. Já teve antes também. Antes do Bolsonaro também já tinha essas fraudes no INSS. Mas, de qualquer forma, sempre vinha isso, mas era uma fraudezinha ali, pequenininha, coisa e tal. Quando chegou o Lula, meu amigo, botou um corrupto no poder, você espera o quê? Isso, meu amigo, o que aconteceu no INSS está acontecendo em todos os órgãos do Brasil, em todas as empresas do Brasil. A corrupção explodiu, botou um monte de cupincha lá que só quer roubar, só quer fazer a vida ali, quer ganhar dinheiro pra caralho, porque sabe que o Lula não vai durar muito tempo mesmo, quer fazer a vida rápido, né? É o custo de sindicar um pinguço aqui, ó. Agora, isso daqui é uma outra coisa muito curiosa. Olha só, isso daqui, sabe o que é isso? Isso aqui é do dia 28/9 de 2023, ou seja, há 2 anos atrás, um pouco menos de 1 ano e meio atrás. Há 1 ano e meio atrás, o pessoal fez uma denúncia de que estavam fazendo cobranças indevidas de imposto sindical por entidade de pesca. Aí, olha só o que o governo Lula fez na época, que a imprensa amiga do governo Lula fez na época, disse que era fake news. É fake news esse negócio de que o INSS está fazendo desconto dos aposentados para pagar sindicato. Não, porque isso não é imposto sindical. Olha só as filhas da putagem desse pessoal. O que eu falo para vocês, esse negócio de fake news é uma filha da putagem. O que eles querem é controlar a informação. Porque o problema aqui não é que se é imposto sindical ou se não é imposto sindical. Porque no caso seria contribuição sindical do aposentado. Então não é imposto sindical. Entendeu? O nome é diferente, mas é a mesma coisa, pô. Tirou dinheiro do aposentado, né? O grande escândalo aqui, o grande problema nessa história não é o nome que você deu à coisa. É igual eu falo, quando eu tomei checagem pelos jatinhos lá na COP 29 ou COP 28, não lembro qual COP que foi, que eu critiquei, que estava indo todo mundo de jatinho para lá. Aí o pessoal, o UOL Confere, botou ali fake news. Esse cara do Ancapsu tá fazendo fake news porque essa foto aí não é dos jatinhos da COP 30. Meu amigo, mas que foda-se a foto. A foto eu botei só para exemplificar o caso mesmo. O problema, a crítica que eu fiz foi um monte de idiota ir para a COP com jatinho, e sim, isso é verdade, isso não é mentira, tanto que eles nem tentaram desmentir isso, mas aí desmente que não, que aquela foto tá errada. A mesma coisa aqui, ó. Fizeram a denúncia, olha, estão roubando os aposentados em 2023, no início do governo Lula. Uma entidade de pesca sindical, um sindicato de trabalhadores da pesca, aqui, ó, entidade de trabalhadores da pesca, estava falando que estavam tirando dinheiro dos aposentados para a entidade sindical. E aí na época que foi, não, fake news, aqui, ó, o Estadão fazendo papel de censor do governo. Não, é falso, porque isso aí são descontos sindicais aprovados no INSS, não sei o que lá. Ou seja, já estava acontecendo em 2023 essa parada aqui. Em 2023, no primeiro ano do governo Lula, quando o Lula começou a botar os cupincha dele no governo, já tinha isso daqui, já tinham denunciado, mas até então ficou todo mundo quieto. Agora a PF resolveu agir, né? Então tá muito engraçado isso, o pessoal tentando falar que pode ser que isso cole no Lula. É lógico que vai colar no Lula. Lula é um corrupto, ele é o culpado mesmo dessa parada, né? Lá o Bolsonaro tentando dar o golpe e o Lula tirando o dinheiro do bolso da velhinha, aqui, o meme que já tá circulando por aí, né? O pessoal mostrando aqui o contra-cheque, né, do aposentado lá, a ficha do aposentado lá, mostrando aqui, ó, contribuição de Sindinap. Esse aqui é o sindicato do irmão do Lula. Aparecendo aqui R$40 por mês que se tira ali, justamente mostrando que sim, que estavam roubando mesmo um monte de gente sem ter coisa nenhuma, né? Aqui mostrando o Lula falando com a velhinha, companheira, você sabe que eu amo os velhinhos, os aposentados estão em boas mãos, e o irmão do Lula tirando o dinheiro da bolsa da velhinha ali. Padrão, meu amigo, já era. A oposição não precisa associar isso ao governo Lula, já está na cara. Tem toda a assinatura, tem toda a cara do governo Lula nesse escândalo dos velhinhos. E não é só com o caso do irmão do Lula não, né? Vamos lembrar esse caso aqui que aconteceu no dia do impeachment da Dilma. Lembra? Teve uma sessão no Senado e o então senador Caiado gritou: Gleisi, assaltante de aposentados, né?
Porque, lembra, isso nessa época, tá aqui, ó, a Glaze foi eleita com dinheiro desviado de aposentadoria. Esse esquema do Lula de desviar dinheiro de aposentadoria para abastecer sindicato, isso, ó, é velho pra caramba aqui, ó. Felipe Moura Brasil, blog Felipe Moura Brasil, 30 de julho de 2020, Glaze Hoffmann foi eleito com dinheiro desviado de aposentados pelo marido, indicam planilhas. Ainda se fala as planilhas da Odebrecht, estava aqui a planilha da Odebrecht, o pessoal tirou dinheiro dos aposentados com esse esquema mesmo que estão fazendo hoje. É o mesmo esquema, não tem novidade nenhuma. A Glaze já fazia isso naquela época, né, com aposentados aqui, ó. Olha o Caiado falando, chamando a Glaze de ladrão de aposentado, e ela sem saber o que responder. Olha que engraçado isso. Eu peço que todos se contenham, por gentileza. Que é isso? Você é de trabalhador escravo. Está suspensa a sessão. Ela gaguejou, ela não sabia o que falar, né? Pô, porque quem é ladrão? Ela não negou, né? Chamaram ela de assaltante de aposentado e ela confirmou, é assaltante de aposentado mesmo, né? Ou seja, esse troço todo aqui, o que acontece com isso, né? Esse golpe do Lula é velho, é mais um petrolão, é mais um mensalão da vida que sempre teve em governo Lula e agora voltou, né? Botaram o corrupto lá. Agora estão falando aqui, ó, se o INSS for obrigado a devolver esses gastos todos, vai gerar mais um gasto milionário para o governo. Pô, não vai não, cara, é só tirar do irmão do Lula, porra, o irmão do Lula tem que pagar, porra, não foi ele que roubou? Tem que tirar o dinheiro do cara, se ele não tiver, o Lula tem, pode ficar tranquilo, tem um sítio em Atibaia, tem uns apartamentos que tem por aí, ele consegue dinheiro para pagar esse prejuízo aí, pode dar um jeito sim, tem que cobrar desses sindicalistas todos essa grana de volta, evidentemente, tem que devolver tudo, né? Agora, uma coisa que eu acho sempre importante lembrar nesses casos, que eu sempre ressalto aqui, toda vez que alguém acusa alguém de corrupção lá em Brasília, você tem que pensar quem que está querendo fazer acusação e por que está querendo fazer acusação. Porque corrupto, todo mundo é corrupto lá, todo mundo tem corrupção para tudo quanto é lá em Brasília. Por que levantaram essa coisa agora, né? E alguns estão dizendo que não, porque o PT estava querendo mesmo, o PT é um partido que não se entrega, que investiga, doa quem doer, não sei o que lá. Duvido que o PT soubesse do tamanho desse negócio aqui, se soubesse não teria abafado isso muito antes, né? O problema é aquilo que eu falo para vocês, né? O acordo era 2 anos de Lula, 2 anos de Alckmin. O Lula não cumpriu o acordo, o Lula está querendo ficar até o final do mandato, né? E as forças lá em Brasília já estão vendo que vai dar merda, porque Bolsonaro está ficando cada vez mais forte, vai chegar 2026, mesmo que Bolsonaro esteja inelegível, preso, seja lá o que for, ele vai eleger quem ele quiser. E aí, nessa situação, fica ruim para o pessoal também, né? Então, o acordo, aquele acordo de 2 anos de Lula, 2 anos de Alckmin, o pessoal está querendo reforçar isso daí. Eu não tenho dúvida nenhuma que tem uma galera muito forte querendo isso daí. E, de novo, eu sou a favor do impeachment do Lula, tá? Acho que tem que tirar o Lula mesmo. Ah, mas Peter, você não está falando aí que você vai acabar ajudando a elite aristocrática. Mas o problema é que manter o Lula até o final do mandato dele vai ser um custo econômico para o Brasil enorme. A gente vai estar na merda, é 2 anos quebrando a economia brasileira. Tem que parar esse cara o quanto antes. Mesmo que o Alckmin seja uma merda, a gente tem força. Eu acho que o Bolsonaro vai estar tão forte que ganha do Alckmin também. Tem que tirar o porcaria do Lula nessa história, mesmo sendo isso que a elite aristocrática socialista de Brasília quer. Esse é um Ancapsu e nós vamos falar de uma discussão entre o André Mendonça e o Alexandre de Moraes, quem mais seria, né? Sobre um caso aqui que tem a ver com a liberdade de expressão, com a privacidade das pessoas, e uma situação que pode ser extremamente danosa no futuro, tá? O caso aqui é um caso que não chama muita atenção não, tá? Estão julgando aqui se é válido você fazer uma busca por pessoa indeterminada a partir de informações da internet. Isso é a definição de um phishing expedition legalizado. O Alexandre de Moraes, como você pode imaginar, é a favor disso, e quem está defendendo contra isso, quem está defendendo a privacidade das pessoas, é o André Mendonça. Vamos entender esse caso aqui, porque pode parecer que não, isso aí não tem nada a ver com a perseguição do 8 de janeiro, com a anistia, mas olha só, mas isso daqui é um pesadelo que pode acompanhar a gente por muito tempo daqui para frente, se o Alexandre de Moraes conseguir aprovar essa jurisprudência lá no STF. Tá? De novo, é totalmente contra a lei, mas o Xandão tá bancando, né? Essa notícia foi sugerida por meu Dildo safado me engravidou, meu marido ouve mais o Peter que a mim e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o STF está julgando um caso
que se o Google pode ser obrigado a revelar buscas de qualquer usuário. Então como é que funciona hoje a produção de provas no Brasil, né? Você sabe, é uma coisa muito importante que lembrar sempre que o Estado é um ente muito poderoso, ele tem muito poder no final das contas. Então todo o processo penal ele tem toda uma preocupação de garantir que o Estado não vai usar esse poder para o mal. Por quê? Porque no passado isso já aconteceu. Isso aconteceu na Alemanha nazista, isso acontece na Venezuela, acontece na Nicarágua e pode acontecer no Brasil também. Algumas pessoas dizem que já está acontecendo, que o processo das fake news já se enquadra nisso daí, né? Eu falo isso inclusive, eu digo isso desde o início. Claramente o processo das fake news é um processo que não segue o devido processo legal, ou seja, garante ao Estado um poder extremo contra o que o Estado vê como uma ameaça, mas que na verdade são só pessoas criticando o Estado, né? É o caso clássico do inquérito das fake news. Pois bem, e um grande problema que a gente está tendo com isso é que o STF, na figura do Alexandre de Moraes, está tomando decisões absurdas no sentido de aumentar o poder do Estado e diminuir as proteções que tem contra os indivíduos, e essa decisão que ele tomar lá no STF, isso vai ser aplicado para qualquer nível da justiça. Então hoje é um caso, você pode falar assim, ah não, mas o caso da Marielle Franco é um caso excepcional, porque tinha que descobrir quem matou a Marielle Franco, que é um absurdo, e eu concordo, foi um absurdo o crime da Marielle Franco, tínhamos que descobrir quem é e coisa e tal, mas o detalhe importante é, o assassino foi descoberto sem precisar disso. Só que agora eles estão querendo dizer que não, que agora o STF tem que ter o direito de fazer isso, e qualquer tribunal, qualquer juiz pode fazer isso. E isso é uma invasão de privacidade absurda. O que eu estou dizendo aqui? O que eu estou querendo dizer que é isso daqui? É justamente o caso em que o juiz dá uma ordem para o Google para listar todas as pessoas que fizeram determinada busca em determinado período. Então o que ele quer aqui? Ó? A empresa contestou a ordem para identificar todos os brasileiros que pesquisaram o nome de Marielle Franco nos dias anteriores ao assassinato. Por que isso? Porque, meu amigo, você pode estar botando um monte de gente que pesquisou o nome dela, sei lá, porque viu uma foto dela, achou bonita, quis saber lá onde é quem é aquela pessoa, pessoas que pesquisaram sem ter nada a ver. Ah, não, mas pode deixar, Peter, porque a justiça vai só incomodar aquelas pessoas que estão envolvidas no assassinato. Ah, é? E se tiver alguém da direita que fez essa pesquisa por um acaso que não tem nada a ver? Lembra? A Polícia Federal já fez a investigação sem essa informação e já achou, já descobriu o cara, já tem confissão, já tem tudo. Eles já sabem o que aconteceu. Não precisaram dessa informação para isso. Se a partir de agora eles puderem usar isso daí, adivinha o que eles vão usar? Eles vão usar para condenar pessoas aleatoriamente. Lembra? Esse é o grande problema. Quando o Estado resolve perseguir pessoas, como por exemplo, está perseguindo o Bolsonaro. Então, ou seja, a ideia vai ser isso daqui para frente, qualquer coisa que tiver, vão usar esse mecanismo de busca para dizer que pessoas fizeram isso. E lembra uma outra coisa muito importante nessa história. Quando você faz uma busca no Google, você pode fazer essa busca de forma anônima. Você pode fazer essa busca usando uma VPN. Sabe o que vai acontecer nesse caso? Os grandes assassinos, o pessoal que realmente é maldoso, né, os criminosos do PCC e do Comando Vermelho, o que eles vão fazer? Vão usar um navegador anônimo, eles não vão logar na conta deles do Google para fazer a pesquisa. Agora você, que não está nem aí, porque você não está cometendo crime nenhum, que por um acaso fez uma pesquisa de alguma coisa, que depois descobriram que era, né, sei lá o que deu algum problema, você que faz as pesquisas normais, você pode ser pego nisso daí. Se alguém lá no Estado quiser te processar, se alguém no governo estadual, no governo municipal, em qualquer governo, quiser te sacanear, podem pegar, mas fulano, não pegaram o Bolsonaro nessa história, não foi manchete do Jornal Nacional que, não porque o cara entrou no condomínio do Bolsonaro e pediu para falar com o Bolsonaro, aí depois esclareceram que não tinha nada a ver isso. Mas imagina a festa que vai ser um juiz qualquer pesquisando alguma coisa aleatória, descobriu que alguém com o nome Bolsonaro, Jair Bolsonaro, fez uma pesquisa de alguma coisa antes. Imagina a festa que eles não vão fazer com isso. É o que eu falo para vocês. Perseguição estatal existe, pode acontecer com qualquer um. Tem um pessoal na direita que adora dizer assim, mas quem não deve não teme. Esse pessoal nunca teve, felizmente, para alegria deles, nunca teve o desprazer de ser alvo de uma investigação, porque sim, mesmo quem não deve teme, porque uma investigação é uma colonoscopia na sua vida, o pessoal vai investigar um monte de coisa, e todo mundo, por mais que não tenha coisas erradas feitas, tem coisas que pode ficar estranho, pode aparecer, mas ele pesquisou Marielle Franco na data ali, e aí? Você que garante que não tem alguma coisa a ver? Entenderam o problema?
sim, isso daqui é um absurdo. Privacidade é muito importante nesses casos, né? E olha só que coisa. O quebra de sigilo telemático não é pesca probatória, diz o Moraes. O que aconteceu aqui? Teve essa briga aqui em que o André Mendonça falou que isso daqui é basicamente pesca probatória, e é, porque está jogando uma rede para ver o que pega nessa rede. Isso é a definição de pesca probatória, né? Quando fizeram com o Mauro Cid, por exemplo, pegaram o celular do Mauro Cid para quê? Para pegar tudo que tinha ali, para ver se tinha alguma coisa errada ali, né? A desculpa é que era o cartão de vacina falsificado, uma coisa que, puta que pariu, eu vou te falar um negócio, nunca na história do Brasil, não existe uma pessoa no Brasil condenada por falsificar cartão de vacina. Pode procurar, em toda a história do Brasil não existe isso. Então, assim, claramente fizeram isso para fazer pesca probatória, para pegar o celular do Mauro Cid e ver se tinha alguma coisa errada. E não pode. É o que eu falo para vocês, o Estado ele é muito poderoso, ele tem polícia, ele tem um monte de investigadores. Quando há um crime de verdade e a polícia resolve investigar, ela acha, mesmo com essas limitações todas. Vide o caso da Marielle Franco, chegaram no cara. E, aliás, diga-se de passagem, já sabiam em 2019 que era o Domingos Brazão, né? Eu mostrei, fiz vários vídeos falando para vocês aí que em 2019 a Raquel Dodge, que era procuradora na época, já encaminhou a denúncia contra o Brazão. Aí pararam tudo, por quê? Porque queriam acusar Bolsonaro. Aí ficou nessa parada, não, quem matou Marielle Franco, quem mandou matar Marielle Franco, não sei o que lá, não sei o que lá, quem fez isso durante todo o governo Bolsonaro, por quê? Era uma maneira de tentar incriminar Bolsonaro com essa história. No final não deu certo, eles acabaram voltando atrás e reconhecendo que era o Domingos Brazão mesmo que mandou matar a Marielle. E o Domingos Brazão já sabiam em 2019 que era ele que tinha mandado matar. Então veja, essas limitações, o pessoal da polícia vai dizer para você, ai, mas sem isso eu não vou conseguir descobrir quem fez a coisa. Não, é falso. Sem isso ele não consegue perseguir pessoas aleatórias. Descobrir eles conseguem, porque eles têm um monte de elementos, eles têm um monte de polícia técnica, coisa e tal, e se tiver a suspeita de alguém, eles podem pedir a quebra de sigilo telemático. Então assim, se eles têm já uma prova de que você tentou alguma coisa, eles podem pedir a sua quebra de sigilo telemático. Aí o Google vai entregar as suas pesquisas na internet se eles já tiverem uma autorização judicial para isso. Isso já é assim hoje. Então eu não estou dizendo que você não precisa se preocupar em nada com a sua busca, porque se você tiver uma ordem judicial contra você, eles vão olhar suas buscas no Google para saber se você buscou alguma coisa. O problema é do jeito que eles estão fazendo aqui. Eu já tenho elementos do problema, mas eu quero agora confirmar que tem um problema ali, né? Isso pode. O que não pode é fazer essa pesca probatória, lançar rede no mar e ver o que pega nessa rede e aí tentar achar isso daí. Isso daí não pode, porque isso seria uma violência, isso acabaria sendo usado para perseguir pessoas, né? Vamos ouvir o André Mendonça falando aqui. São só as pesquisas do Google, nós estamos aqui autorizando as comunicações. Uma série de dados de um número indeterminado de pessoas. Por isso que eu estou falando, é um dilema. Qual o limite da investigação? Nós podemos tomar decisão, por exemplo, eu apoiaria, não precisa ter sigilo bancário e fiscal. Por que teríamos? Vamos acabar. Não, mas, desculpa, qual a relação? Qual a relação disso com a relação é gigante. Nenhuma. A relação é gigante. Nenhuma. Porque eu estou invadindo as comunicações das pessoas. Não, mas há uma investigação prévia que aponta essa necessidade. Não tem nenhuma relação com acabar com o sigilo bancário das pessoas. Nenhuma relação. Eu, quando faço uma quebra dessa natureza, eu pego tudo. Eu pego o que tem de bom, o que tem de ruim, o que tem de intimidade, o que tem correlação com o crime específico, o que não tem. Quando se faz uma interceptação telefônica também. E tudo que não... Mas, de novo, o que o Alexandre de Moraes está errando nessa história? Porque quando você faz uma interceptação telefônica, você faz de uma pessoa que você já suspeita que ela participou do crime. O que eles estão querendo agora não é de todo mundo. Eles querem que o Google entregue todas as pessoas que fizeram uma determinada busca. É um absurdo completo. O Xandão ficou chateado. O Xandão aqui, o Moraes se irrita com a divergência do Mendonça na quebra de sigilo da internet. O Alexandre de Moraes não quer nem saber, meu amigo. Ele quer o Estado estuprador das liberdades individuais. Não tô nem aí para a liberdade individual. Esse cara é um inquisitor. Esse cara tem lugar na Idade Média antes do Foucault. É impressionante mesmo a brutalidade do sujeito do Alexandre de Moraes. Se esse tipo de coisa passar, infelizmente, eu diria que vai passar, tá? Porque a maior parte do pessoal está sendo conivente com o Alexandre de Moraes, está lambendo as botas do Alexandre de Moraes. Isso vai passar e nós vamos perder muito da nossa privacidade, tá? Eu, se fosse você, já começava a fazer tudo quanto é busca via VPN. Eu acho que no Brasil
você usar qualquer coisa no Brasil sem VPN, estando logado na busca, já é um risco que você está correndo. Não porque você está fazendo coisa errada. Se você fizer coisa errada, você já vai fazer com a VPN e com a janela anônima do browser, com toda a proteção. É o que eu falo, esse tipo de coisa vai pegar gente honesta e não vai pegar criminoso. Não vai mudar nada para o criminoso. O criminoso já tem esse cuidado. O que vai acontecer é que vai poder pegar um monte de gente honesta que por um acaso estava no lugar errado na hora errada, que por um acaso fez uma busca de alguma coisa que pareceu suspeita depois. E aí, meu amigo, pode ter certeza, vai dar merda pra muita gente, vai ser uma perseguição danada isso daqui. Estamos entrando num estado 1984 devido à idiotice do Alexandre de Moraes, a raiva que ele tem do fato do PSDB ter sumido enquanto partido no Brasil. Esse é o Ancapsu e nós vamos falar sobre a falência da hamburgueria vegana do Leonardo DiCaprio e do Lewis Hamilton. Eu confesso para vocês que eu tenho sentimentos mistos nessa história. Por um lado, eu adoro ver o Leonardo DiCaprio perdendo dinheiro e falindo. O cara é um escroque, uma pessoa que prejudica o mundo inteiro com essa ânsia dele de abastecer o iate dele com combustível, mas querer proibir você de andar com o seu carro na rua porque está causando aquecimento global e não sei o que lá, mas o combustível, o jatinho dele, ele continua usando. Ou seja, o Leonardo DiCaprio é um idiota da pior espécie, tomara que vá à falência muito rápido. Mas, por outro lado, eu gosto do Lewis Hamilton, né? O Lewis Hamilton é um vegano. Assim, eu não sou vegano, mas eu não tenho nada contra os veganos. Eu acho que é direito das pessoas oferecerem comida vegana. Assim, quem é vegano, não vejo problema nenhum. Agora, infelizmente, o negócio deles deu ruim, né? Infelizmente pelo lado do Lewis Hamilton, felizmente pelo lado do Leonardo DiCaprio. Estou dividido nesse assunto. Que bom que o Leonardo DiCaprio faliu. Essa notícia foi sugerida por um aluno da Esquerdolândia, RXO e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como eu disse para vocês, eu não sou vegano, eu gosto de carne, mas eu não tenho nada contra quem é vegano. Acho que é a escolha de cada pessoa, cada um faz o que achar melhor da sua vida. Acho ótimo que existam opções veganas, existem pratos veganos deliciosos, existe uma cozinha vegana que é muito gostosa, sem dúvida alguma, e coisa e tal, mas é uma questão de escolha de cada um, né? E aí o que acontece? O problema desse pessoal é que eles vivem na bolha, né? Eles estão naquela bolhazinha deles. Aí. Na bolhazinha deles a coisa tem maior empolgação, né? Tem vegano pra caramba e coisa e tal. Pessoal da esquerda. De novo, o Lewis Hamilton, eu gosto dele. Ele é até de esquerda, mas ele é um cara. Ele já estava desfilando, já desfilou com a bandeira de Gadsden, né? Já andou por aí com bandeira de Gadsden e coisa e tal. Ele é um cara mais libertário, né? Mas enfim, ele é vegano desde 2017 e estava na bolha dos veganos e falou, pô, vou fazer uma hamburgueria vegana. E chegou a ter, olha só, prejuízo foi de mais de 10 milhões de dólares e acabou fechando as últimas unidades. Né? Meat Burger era o nome da hamburgueria e chegou a ter unidades em Londres, Milão e Nova York, ou seja, é um negócio, né, pra gente rica mesmo, não era coisa pra pobre não, meu amigo. E de novo, né? Assim, de novo, gente rica tem dinheiro e costuma ser vegana. Aliás, eu acho que uma coisa está ligada à outra, né? Você precisa ter muito dinheiro para ter capacidade de comprar vegetais no nível que permita você ter uma vida adequada, né? Sim, eu sei que a maior parte das necessidades de vitaminas e proteínas de um adulto, ele pode conseguir com comida vegana, existem coisas para isso, mas é comida vegana cara, não é comida vegana barata, não. Vegano pobre, meu amigo, se ferra, né? E aí, ele chegou a ter 150 funcionários, infelizmente o negócio faliu, né? É o que eu falo para vocês, quando é um negócio privado, eu não tenho nada contra, você não é obrigado a ir nessa hamburgueria. Se você não, mas eu não sou vegano, eu não gosto disso. Pô, não vai em outro lugar, ninguém é obrigado a comer comida vegana, né? A mesma coisa eu falo daquele hambúrguer do Bill Gates, o pessoal falando, não, que o Bill Gates está querendo aproveitar, proibir as pessoas de comer carne, vender uma carne diferente, coisa e tal. Aliás, foi a falência aquele negócio do Bill Gates também, vocês sabem, né? Também fechou aquela iniciativa dele, também não funcionou, né? E, de novo, eu não tenho nada contra isso. Assim, o cara fazer uma carne diferenciada, uma carne supostamente vegana, mas que tem o mesmo gosto da carne normal, qual o problema se ele conseguir fazer isso? O problema é que, aparentemente, ele não conseguiu fazer isso, né? Ele dizia que a carne tinha o mesmo gosto da carne, né? Que o bife vegetal dele tinha o mesmo gosto que a carne, mas na prática não tinha, né? Porque não deu certo o negócio ficou pela metade, né? E a mesma coisa a hamburgueria vegana. Enquanto foi novidade, o pessoal ia lá, experimentava e coisa e tal, mas a verdade é que o ser humano é onívoro. Nós somos uma espécie onívora há milhões e milhões de anos, né? Comemos vegetais, é verdade, comemos muitos vegetais, sempre comemos, mas também comemos muita carne, muita gordura, muita coisa desse tipo.
Então, assim, eu não tenho nada contra quem decide comer só vegetais, mas, de novo, achar que isso vai ser uma trend da humanidade, que a humanidade vai passar a comer vegetais, não vai comer mais alimentos com base em proteína animal, eu acho muito pouco viável isso daí. É o que eu falo para vocês. O grande dilema da raça humana é que, culturalmente, a gente avançou muito, a gente aprendeu muita coisa, temos uma cultura extremamente sofisticada hoje em dia, sabemos muito mais do que sabia o cara lá da época das cavernas. Mas, em termos de cérebro, de capacidade de raciocínio, de capacidade de fazer as coisas e até de comer as coisas, a gente é a mesma máquina, meu amigo. Não tem diferença nenhuma. Você acha que teve mudança evolutiva da época das cavernas para cá? É irrisório, praticamente nenhuma mudança no final das contas. E não vai acontecer também tão cedo. Pode ser que lá no futuro, lá na frente, ou talvez se começarem a fazer experiências de edição genética, pode ser que a gente tenha realmente uma mudança no nosso comportamento. Mas a verdade é que acho que 1 milhão de anos é uma coisa irrisória em termos evolutivos. Para pensar. Os dinossauros foram extintos há 65 milhões de anos. Ou seja, a espécie humana inteira saiu de macaco na árvore para o que a gente é hoje em 1 milhão de anos. Ou seja, mudou muito pouco, né? No final das contas, achar que a gente vai mudar a nossa dieta inteira em pouco tempo realmente é errado isso daí, né? Mas, de novo, fiquei triste pelo Lewis Hamilton. Estou comemorando pelo Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio faliu. Êêê, que bom, que beleza. Tomara que vá mais à falência. Infelizmente, parece que o negócio está sendo pior para o Lewis Hamilton, porque ele parece que já está numa situação financeira mais complicada. Agora, assim, entenda, situação financeira complicada do Lewis Hamilton ainda é muito melhor do que você jamais vai ter de dinheiro na sua vida, entendeu? Assim, é muito mais do que qualquer coisa que eu ou você possamos sonhar em ter de dinheiro na vida. Mas, para o nível de pessoas ricas que ele tem lá, né, ele meio que perdeu alguma coisa, ele meio que regrediu nesse aspecto aí, né? Tá passando por um aperto agora, né? Aí ele falando aqui que acredito que precisamos ter uma opção mais saudável, que tenha um sabor incrível e que ofereça algo empolgante para quem não quer abrir mão da carne. Ou seja, a ideia da hamburgueria dele era justamente convencer pessoas a comer o hambúrguer vegano. E aí que eu acho que é uma pretensão que, de novo, não tem nada contra. Ninguém é obrigado a ir na hamburgueria dele. Você não precisa ir lá na hamburgueria dele, mas é difícil fazer isso, viu? Essa história, não sei não, acho pouco provável. E aqui ele está passando por momentos delicados na carreira. Ele terminou, no último final de semana, ele terminou o GP da Arábia Saudita apenas em 7º. Foi novamente superado pelo companheiro da Ferrari, o Charles Leclerc. Então é realmente ninguém vai apagar o que foi a história do Hamilton. Foi uma história de muita vitória. Financeiramente, de novo, ele está apertado? Mas fica tranquilo, ele não vai passar fome. Esses 10 milhões que ele perdeu aqui, ele falou, perdi 10 milhões aqui, pô, pega mais 20 ali do cofre, por favor, que eu vou investir numa outra coisa aqui agora, por favor. Ele não tá mal, não, fica tranquilo. O Leonardo DiCaprio também, infelizmente, não tá mal ainda. Eu gostaria que o Leonardo DiCaprio tivesse se ferrado completamente com essa porcaria. Aqui, ó, o piloto da Ferrari se viu obrigado a fechar as operações em todos os locais do negócio que havia montado junto com o ator Leonardo DiCaprio. O Leonardo DiCaprio merece mesmo falir, seria excelente que tivesse falido, eu fico com pena por conta do Lewis Hamilton, né? Além dos problemas financeiros, a cadeia enfrentou obstáculos operacionais. Em 2023, a sucursal no norte de Londres recebeu uma qualificação de higiene de 2/5 numa inspeção sanitária, né? Ainda que a avaliação foi revertida posteriormente, ainda assim ficou estranho esse negócio, né? Os aumentos dos custos operacionais na cidade de Londres e Nova York, somado a um contexto econômico marcado pela inflação e a queda do consumo. Para com isso. É o que o pessoal não gosta de coisa vegana mesmo, a verdade é essa. Não, tem um pessoal que gosta, tem pessoas que gostam, mas achar que comida vegana vai chegar a algum momento a ser amplamente difundido pela sociedade, eu sou altamente cético disso, né? Muito mais de alguns veganos que justificam isso dizendo que, não, porque o animal é senciente, que não podemos matar animais. Ou pior ainda, o pessoal que fala que não, que a vaca aumenta o aquecimento global e coisa e tal. Vai se fuder, pô. A vaca pode até aumentar o aquecimento global, mas é gostoso, entendeu? Esse negócio de comer mato não é pra mim, não. Sinceramente, acho um absurdo isso. E animal, se animal é senciente, vegetal é também. E as bactérias são também. Então você, quando estiver gripado da próxima vez, não pode tomar remédio. Tem que deixar os vírus. Os vírus são sencientes também, é todo mundo senciente. Como é que você desde quando o ser humano pode dizer o que é senciência?
Não pode. Se todos os seres vivos têm direito à vida, então acabou. Você não pode tomar vacina, não pode tomar nada, porque você está matando os outros bichinhos, está matando os parasitas, né? Acho uma pena ter dado errado o negócio. Ele é sempre chato quando o negócio dá errado assim, né? Um monte de gente é demitida, perde-se dinheiro, é sempre uma pena. Enquanto é negócio privado, é opção, a pessoa vai se quiser. Então eu sou sempre a favor. Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o projeto da anistia, que infelizmente o Hugo Motta costurou com o governo Lula. O Lula ameaçou o Hugo Motta, arrumou um monte de confusão, o STF disse que ameaçou o Hugo Motta também de prender o pai dele, e o Hugo Motta cedeu e disse que não vai pautar o projeto da anistia na Câmara, pelo menos por enquanto, no formato atual. O que ele conversou com o pessoal do PL é que teria que haver uma definição do projeto sobre o que seria anistia. O que está se falando é que eles querem que pelo menos os atos de vandalismo sejam de fato mantidos. Ou seja, eu acho razoável isso, eu sempre falei isso. A anistia tinha que se restringir àqueles crimes chamados políticos, né? Os crimes que eram da antiga Lei de Segurança Nacional, tal como golpe de Estado, atentado violento contra instituições democráticas, contra o Estado Democrático de Direito. Enfim, esses deveriam ser objeto de anistia no final das contas. Infelizmente, foi uma derrota que a gente sofreu hoje, tá? O Hugo Motta conseguiu a união dos líderes dos demais partidos, inclusive do União Brasil, do PP e dos republicanos, e com isso isolou o PL e a anistia não vai continuar. Infelizmente, isso é um problema. Essa notícia foi sugerida por Jaiminho para presidente, Peter Via Globo põe a culpa na mãe e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Claramente o que está acontecendo na Câmara é um descompasso entre os deputados e as lideranças, né? Enquanto você tem um monte de liderança que quer lamber o saco do Lula, que quer lamber o saco do Hugo Motta, inclusive o próprio Hugo Motta, os deputados em si estão mais preocupados com a eleição. Qual que é o problema disso? O problema disso é que a liderança da Câmara está conseguindo bloquear esse tipo de pauta, que é uma pauta popular, que é uma pauta que é de interesse da população brasileira, né? Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Num primeiro momento, aqui, ó, o Hugo Motta decidiu não pautar o requerimento de urgência. A decisão é feita um dia após o presidente da Câmara jantar com Lula. Ele conversou com Lula e, segundo disse o pessoal do STF, eles também teriam pressionado, o Alexandre de Moraes teria pressionado o Hugo Motta também com aquela história do pai dele, coisa e tal. É curioso como eles dizem aqui, ó, que Motta costura apoio de partidos para aliar a decisão sobre anistia e isolar o PL do Bolsonaro. Então tá aqui, ó. Motta buscou o apoio dos demais partidos para dividir com eles a responsabilidade sobre a pauta e, com isso, deixar apenas o PL, 92 deputados, e o Novo, 4 deputados, na defesa de um tema que ganhou urgência. Mas repara, existem vários partidos aí que, embora a liderança tenha encaminhado com o Motta, os deputados debaixo dessa liderança queriam votar pela anistia, né? Um monte de gente do União Brasil, do PSD, dos republicanos, do PP, que, de novo, o pessoal aqui do Globo finge, ou desculpa, da Folha de São Paulo, finge que são só esses 92 deputados aqui, que estão, ou 92 mais 4, ou seja, 96 deputados que estão a favor da anistia, mas isso é um erro. Tem um número muito maior do que isso, né? É lógico, isso aqui é uma jogada, eles estão querendo esfriar essa temperatura, por quê? Porque o plano deles sempre foi esse. Sempre foi manter essas condenações terríveis até condenar Bolsonaro, e depois que eles condenarem Bolsonaro, eles vão dar um jeito de indultar o pessoal. Ou o Lula vai fazer um indulto, ou o STF mesmo vai liberar todo mundo, vai dizer que, não, esse pessoal aí foi só massa de manobra, então vamos liberar todo mundo. Isso tá mais do que na cara. Eu falei isso no primeiro vídeo, quando começou esse julgamento, eu falei, eles vão fazer isso. Eles vão prender esse monte de gente com penas terríveis, para depois indultar todo mundo, de chamar isso de pacificação nacional. Agora que a gente ferrou o Bolsonaro, agora a gente vai tentar pacificar com os bolsonaristas para dizer, não, liberamos para vocês e coisa e tal. Um caralho. Pacificação, um cacete. Vocês estão cometendo um crime. Tem que pagar por esse crime em algum momento, né? O discurso do presidente da Câmara, seus aliados, é que é preciso aperfeiçoar o texto antes de levá-los a plenário. Esse foi o ponto que ele levou, tá? Então, no final das contas, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: eles não aceitam a anistia total, completa, de tudo. E, de certa forma, eu sempre falei para vocês que o problema que eu vejo disso é justamente as penas exageradas. A pessoa que quebrou coisa, que tem alguma coisa ali, eu acho que é razoável que ela pague pelo dano que ela causou, esse tipo de coisa, né?
E nesse sentido, você pode até entender que a maior parte das pessoas já pagou, né? Por exemplo, a Débora Rodrigues, que foi a moça do batom, o crime de dano que tem dela ali dá 1 ano e 6 meses. Ela já estaria liberada por isso, já poderia ir para a cadeia, já teria cumprido a pena nessa situação, né? O problema dessas penas que o STF está colocando é justamente colocar esse negócio de não sei quantos anos de cadeia por golpe de Estado, atentado às instituições democráticas e não sei o que lá, o que é um absurdo completo. Nunca teve nenhuma lógica esse tipo de colocação, né? Então a desculpa do Hugo Mota é essa. O pessoal do PL ficou de redigir o texto e apresentar novamente, e também de programar algum tipo de retaliação a isso daí, porque é um absurdo. O Hugo Mota havia prometido que, se tivesse as assinaturas para anistia, que ele colocaria isso em votação, né? Continua sendo, como eu falei para vocês, uma vitória enorme do Bolsonaro meramente ter conseguido as assinaturas para anistia. Esse pessoal achava que tinha destruído o Bolsonaro já. Percebeu que não conseguiu isso, né? E mais do que isso, vai continuar havendo a pressão. Quanto mais tempo a gente chegar perto da eleição de 2026, mais esses deputados que querem a anistia vão pressionar o Hugo Mota por essa votação. Não tem chance disso não acontecer. A questão toda, como eu falei para vocês, é por isso que o Alexandre de Moraes está correndo tanto com o julgamento do Bolsonaro, mandou intimar o cara na UTI, coisa e tal, correndo pra caramba com esse tipo de coisa. Por quê? Porque ele quer condenar o Bolsonaro primeiro, que aí depois ele libera todo mundo e esvazia essa pressão. Esse é o plano dele, sempre foi desde o início. Depois ele fazer esse indulto para todo mundo, para dizer que não, que nós, em nome da pacificação do país, a gente libera as pessoas e coisa, mas depois de condenar o Bolsonaro. Isso é o que ele quer fazer no final das contas, né? Como eu já expliquei para vocês, ele precisa manter essa jurisprudência de qualquer um que tenha qualquer coisa ligada ao 8 de janeiro estava cometendo golpe de Estado, porque ele pretende botar essa mesma acusação contra Bolsonaro. Ah, tem qualquer coisa a ver com isso? Então é golpe de Estado também, e vai botar certamente uma pena altíssima para o Bolsonaro, 7.000 anos de cadeia, sei lá quanto tempo que eles vão botar para o Bolsonaro nesse negócio, e depois vão liberar todo mundo, né? Então o que está acontecendo agora é essa corrida contra o tempo. À medida que passa o tempo, vai aumentar a pressão do Hugo Mota para ele colocar isso em votação. O PL ficou de alterar o texto do coisa para deixar claro que a anistia é para os crimes pesados, não para quebra-quebra. O quebra-quebra continua sendo válido, as pessoas têm que continuar sendo condenadas por isso. Eu concordo, eu acho que é um absurdo esse negócio do pessoal quebrar. Ah, mas em 2017 o pessoal do PT foi lá e quebrou um monte de coisa também. E eu acho que está errado também, eles tinham que pagar por isso também. E você lembra, você não pode virar assim, ah, mas como eles saíram, a gente tem que sair também. Não, não, não. Se está errado, está errado. Não interessa que teve gente que passou por isso no passado e não foi condenada. O erro, nesse caso, é de não ter sido condenado esse pessoal no passado. Deveriam ter sido condenados também. Então, quebra-quebra não é a maneira correta de fazer a coisa, então o pessoal tem que pagar por isso. Mas esses crimes, como eu falei para vocês, é coisa que a maior parte já pagou, na verdade, já ficou preso esse tempo mais do que suficiente para pagar essas penas. Já é algo que não tem mais lógica nenhuma, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Isso, o pessoal está falando que o Bolsonaro decidiu ceder, que o Bolsonaro estava falando que só aceitava a anistia ampla e coisa e tal, já aceitou ceder e coisa e tal, de colocar lá no projeto da anistia o que são os limites dos crimes que seriam anistiados, né? De novo, acho positivo, acho que deve rolar dessa forma. E, de novo, quanto mais tempo passar, maior vai ser a pressão sobre o Hugo Mota para botar isso para votar. A disputa agora é uma corrida de tempo. É o Alexandre de Moraes querendo correr com o processo, o que é uma coisa positiva, tá? Por quê? Quanto mais ele correr com o processo, mais erros ele vai cometer. Ele já está cometendo um monte de erros. Mais rabo ele vai deixar solto, pior fica a situação dele. Então, essa situação pode parecer uma vitória completa do governo. Não vou enganar vocês, foi uma vitória do governo, foi uma derrota pra gente. Mas não é uma vitória tão grande assim, porque eles continuam com a corda no pescoço. E o PL, se tiver força para barrar projetos do Lula agora, vai ser uma coisa muito boa. No final das contas, vamos ver o que vai acontecer em termos de retaliação do PL a essa atitude do Hugo Mota, né? O líder do União Brasil, que é aquele cara que recusou o ministério no governo Lula, diz que continua ajudando Lula, que não tem ruído, que está tudo certo e coisa e tal. É aquele negócio, né? O cara não quer se associar ao governo Lula, mas está se associando. Tem que lembrar do nome desse sujeito aqui na próxima eleição sempre, né? Então, Hugo Mota decidiu não pautar a anistia, violando diretamente a pauta da Câmara. De novo, como é que a gente vai resolver isso? Vai ser a corrida contra o tempo. Vai ter deputados cada vez mais pressionando os líderes dos partidos e o próprio Hugo Mota à medida que vai chegando a eleição de 2026. E, por outro lado, o Alexandre de Moraes correndo para condenar Bolsonaro, que é o plano deles desde o início.
Vamos ver quem vai ganhar essa corrida. Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do irmão do Lula. Olha que coisa, o irmão do Lula é o vice-presidente do sindicato que estava sendo beneficiado com o esquema de corrupção lá do Carlos Lupe e do Stefanuto, né? O roubo de aposentados no INSS estava indo para o sindicato do irmão do Lula. Olha que coisa. Eu já fiz um vídeo sobre isso ontem, expliquei, né, que lógico, né, vocês elegeram um corrupto, esperavam o quê, né? Vai ter corrupção, evidentemente que vai ter roubalheira. E roubalheira para beneficiar quem? Sindicato. É lógico que o Lula quer beneficiar os sindicatos, né? E como eu expliquei também no vídeo de ontem, né? Sempre teve fraude no INSS. Sempre teve fraude no INSS, é verdade, tá? Sempre teve mesmo. Mas aumentou muito justamente porque queriam beneficiar os sindicatos. Queriam ajudar os sindicatos. É o governo Lula agindo nessa história. Agora, tá a imprensa inteira, tá o pessoal todo dizendo que não, que esse problema é antigo, não é um problema do governo Lula, é um problema que já vinha de Bolsonaro, desde Bolsonaro já tinha isso e coisa e tal. Mas eles têm dois problemas. Primeiro que os indicados que fizeram coisa são do governo Lula, não foram indicados por Bolsonaro, foram indicados por Lula. E mais do que isso, o sindicato do irmão do Lula agora está envolvido na parada. Vamos entender esse caso aqui, porque está ficando muito feio para o Lula. Estão tentando dizer que não é um governo de corruptos, que a gente elegeu um corrupto, mas ele agora é do bem, agora o Lula não é mais corrupto, ele não é mais pinguço, não bebe mais pinga, pelo menos na frente das câmeras, e não é mais corrupto também na frente das câmeras, né? Mas vamos falar sobre esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Se a Direita Vencer 2026, Peter Tira Barba, Daniel Picotinho e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Mas não, eu não vou tirar a barba se a direita ganhar em 2026. Muito pouco. Muito pouco. Se os libertários ganharem, se ganhar um libertário aqui no Brasil em 2026, eu raspo a minha barba. Agora, fraude no INSS. O sindicato do irmão do Lula é alvo da PF. Olha que coisa, né? Não tem como ter mais indicação óbvia, né? Tá todo mundo falando, não, porque o Carlos Lupe foi culpado, o Carlos Lupe que fez isso, o Carlos Lupe que fez aquilo, e não sei o que lá. Então a tendência agora de primeiro dizer que foi do Bolsonaro, que foi do Carlos Lupe e que não foi do Lula. Mas olha só, o irmão do Lula está no sindicato que foi beneficiado. É lógico que tem dedo do Lula nessa história. É lógico que o Lula continua sendo o chefe da quadrilha que está roubando o país, é evidente. Todo mundo sabe disso, ele nunca deixou de ser, sempre foi certo a Lava Jato lá, a investigação sobre o Lula, sempre foi evidente que esse cara é um corrupto, sem nenhum escrúpulo, que só vive para roubar, para sacanear o povo brasileiro, não tem nenhum outro propósito na vida que não seja fuder o Brasil, né? É lógico que ele está envolvido nisso daí, é lógico que ele continua sendo chefe da quadrilha, né? Agora eu quero ver as redes de televisão explicarem o que o irmão do Lula está fazendo no sindicato que estava roubando o INSS. Como é que o Lula não sabia de nada se o irmão dele estava lá? Lógico que sabia, é lógico que isso é combinado. Eu já falei para vocês, o Lula voltou com um único objetivo. O Lula saiu da cadeia, né? Tiraram ele da cadeia lá. Os amigos dele do STF tiraram ele da cadeia. Mas a cadeia nunca saiu de dentro do Lula. O Lula continua medindo o mundo inteiro a partir da celinha que ele estava lá na Polícia Federal em Curitiba, né? Ele quer ajudar o pessoal que estava do lado dele e fuder o pessoal que estava contra ele. E o problema é que todo o povo brasileiro estava contra ele. Então ele quer fuder todo o povo brasileiro e quer ajudar os sindicalistas, né, os amiguinhos dele da esquerda, né? Então é isso, esse é o plano do Lula. É lógico que é esse que é o plano do Lula. Ele está numa missão de vingança. Ele voltou para a presidência numa missão de vingança, de se vingar do Brasil, de fuder todo mundo aqui no Brasil e ajudar os amiguinhos, ajudar o irmão, dar um dinheirinho pro irmão, pô, olha só. Vai me dizer que o Lula não tem nada a ver com isso? Porra, para com isso. É lógico que a imprensa já entrou em modo de dizer que não, que é coisa do Bolsonaro. Tá aqui, ó. Fraude no INSS começou no governo Bolsonaro, diz PF. Isso é falso. Fraude no INSS existe há muito tempo, muito antes do governo Bolsonaro, na verdade. Mas sempre foi fraudezinha. Sempre teve esse negócio do pessoal colocar desconto aleatório nas mensalidades do pessoal. Eu mesmo fiz vídeo sobre isso aqui já várias vezes, criticando esse tipo de coisa. É um absurdo, né? O INSS é extremamente corrupto, eu sei disso de experiência própria minha. Então, extremamente corrupto, cheio de corrupto no INSS. É o que eu falo para vocês, se você quer alguma coisa bem feita, você não pode botar na mão de político. No momento que você bota na mão de político, automaticamente vai ter corrupção, automaticamente a coisa vai ser mal feita. A previdência das pessoas, a aposentadoria, é uma coisa importante demais para deixar na mão de político. Não deveria existir aposentadoria pública no Brasil, tem que ser instituto privado, tem que ser privatizada essa porra.
Tem que ser como no resto do mundo inteiro, fundos de previdência. Você faz o seu fundo de aposentadoria e você se aposenta lá adiante. Não pode ser o governo cuidando disso, sempre dá ladruagem. Mas é preciso separar as coisas. É igual o pessoal falava na época da Lava Jato também. Não, porque sempre teve corrupção na Petrobras. É lógico, a Petrobras, como qualquer empresa brasileira, qualquer empresa estatal brasileira, sempre teve corrupção. Mas aí você tinha um nívelzinho de corrupção desse tamanhinho, aí quando entra o Lula, a corrupção vem aqui em cima. É outra coisa, é o que está acontecendo aqui no INSS. Ah, tinha casos no governo Bolsonaro? Sempre tem, cara. Todo o Estado é corrupto por definição. Se é estatal, tem corrupção lá dentro. Na época do Bolsonaro, eram principalmente aquelas entidades de ajuda que diziam que não, que você paga uma ajuda para a entidade, não sei o que lá, para ajudar. Quando o Lula entrou, o que o pessoal resolveu fazer? Resolveu botar os sindicatos no esquema, porque o Lula, vocês sabem, ama os sindicatos, tudo pro Lula é quem ajudou ele tem que ajudar, quem prejudicou ele tem que prejudicar. Os aposentados que se fodam, porque os aposentados ficaram contra o Lula, mas os sindicatos ficaram a favor do Lula. Então o que ele fez? Roubou dos aposentados para dar para o sindicato. E para o sindicato do irmão dele, cara. Aqui, ó. Tentaram dizer que não, que é da época do governo Bolsonaro, mas como eu expliquei para vocês, sim, no governo Bolsonaro era pequenininho. No governo Lula, explodiu. E, de novo, explica como é que o irmão do Lula está recebendo dinheiro do INSS e como é que isso tem alguma coisa a ver com o Bolsonaro. Onde é que está o irmão do Bolsonaro nessa história? Não tá, né? O Bolsonaro não tem nada a ver com isso daí. O Lula tem. O Lula tá lá roubando isso daí, né? Aqui, ó, outra coisa que eles colocaram aqui para tentar dizer que a culpa é do Bolsonaro. Olha só. PF afasta procurador-geral do INSS em operação contra a corrupção. Eles afastaram o presidente, que foi nomeado pelo Lula. Aí já estão dizendo aqui que foi nomeado pelo Lupe. Não, que o Carlos Lupe assume inteira responsabilidade por indicar o presidente. Não, porra. Ô Lupe, você é ministro, você não assina, quem assina é o presidente. Tem o chamegão lá, ó, do Lula na indicação do cara. Pode procurar o documento, tal assinatura do Lula, porque é só o Lula que indica, o Lula que é o presidente. Então a culpa é do Lula na indicação. Mas aí eles pegaram esse caso aqui, ó, do procurador-geral. Além do presidente, o procurador-geral também foi afastado. E o que acontece? Virgínio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho foi afastado também após a operação da PF. Ele foi indicado em 2020 durante o governo Bolsonaro, mas seguiu no cargo quando passou a atuar como consultor jurídico. Ele foi redesignado à Procuradoria-Geral do INSS em setembro de 2023 na gestão do Lula. Ou seja, ele saiu do governo, saiu com o governo Bolsonaro e agora voltou de novo com o Lula para o INSS. Aí estou querendo dizer que, tá vendo como afastaram gente do Bolsonaro também, pessoal do Bolsonaro também, estava nessa história aí. E, de novo, qual que é o problema aqui? O problema é que o Lula trouxe o cara de volta. E outra coisa que vocês vão achar estranho, mas para mim é super normal isso, eu já falei para vocês, o pessoal tem essa ideia de que quando muda o presidente, muda todo mundo nos ministérios e tira todo mundo. Meu amigo, simplesmente não tem gente para substituir as funções de qualidade dentro dos ministérios e dentro das autarquias em Brasília. Não tem gente suficiente para fazer isso. A pessoa precisa conhecer, precisa entender da máquina burocrática. Se você botar uma pessoa do zero ali, ela vai ficar perdida, não vai saber fazer as coisas. Essa segundo escalão, terceiro escalão, é cheio de gente que... Estavam os militares, o cara estava ali, saiu os militares, entrou o Sarney, a pessoa continua ali, saiu o Sarney, entrou o Lula, continua ali, saiu o Lula, entrou o Temer, continua a pessoa ali. Tá cheio de gente. Esse pessoal tem essa ideia de que quando muda o governo, muda todo mundo no Estado. Não, o primeiro escalão muda algumas figuras, mas esse grosso da burocracia de Brasília continua rodando. Agora o importante é o seguinte, esse cara aqui é um cara que na verdade não tem muita opção, porque ele é justamente o procurador-geral do INSS. Ele não é a pessoa responsável pela fraude. Ele está sendo afastado aqui porque ele poderia ter identificado essa fraude e poderia ter agido. Ele é um cara ruim? É um cara ruim, mas é um cara ruim lá de Brasília mesmo. Esse pessoal todo lá é todo mundo corrupto mesmo. De novo, o importante aqui é o grau da corrupção. Quando era no governo Bolsonaro, tinha alguns descontos do INSS indevidos? Tinha sim, sempre teve esse tipo de coisa. Aliás, teve desde sempre essa história de desconto ilegal no INSS. O problema que a Polícia Federal encontrou foi um aumento absurdo disso no governo Lula. Aqui, ó, descontos subiram 578% em 8 anos. Eles colocam em 8 anos de novo para dizer que o Bolsonaro está envolvido na história. Mas subiram principalmente de 2023 para cá. É 2023 e 2024. Os anos do governo Lula. Aí que subiu pra caramba os descontos no INSS com essa história, né? Por quê? Se tudo isso daqui não tivesse nada a ver com Lula, explica por que o sindicato beneficiado pelo desvio tá o irmão do Lula no sindicato beneficiado pelo desvio. É lógico que tem dedo do Lula, né? Aí tá aqui o Estadão tentando desviar a coisa. Não, quem
nomeou Alessandro Stefanuto como presidente do INSS. Entenda o processo. Aqui, ó, foi nomeado pelo Carlos Lupe. O Carlos Lupe assume inteira responsabilidade por indicar o presidente. Meu amigo, não tem essa. Quem assina o documento de nomeação do INSS é o Lula. Pode procurar a assinatura que está lá, é do Lula. Ah, mas foi o Carlos Lupe, que era o ministro que indicou o cara e não sei o que lá, não sei o que lá. Mas quem é que assinou? Quem assinou foi o Lula. O Lula é responsável. Mesmo que por hipótese fosse o Carlos Lupe assinando, não é, tá? Porque esses cargos de alto nível em autarquias e coisa e tal, é o presidente que tem que assinar. Ministro não tem competência para assinar isso. Mas mesmo que seja o ministro assinando, o ministro assina por subordinação ao presidente. O presidente deu a autorização. O presidente pode cobrar ele. Cobrou ele de alguma coisa? Não, não cobrou. Por que não cobrou? Porque o irmão do Lula estava ganhando dinheiro, caralho. É lógico que o Lula estava nessa parada, é lógico que o Lula estava roubando nisso daí também, como sempre roubou, né? Tá aqui a imprensa inteira falando, não, porque a fraude no INSS é problema antigo e não pode, ai, que o Lula, tadinho do Lula, e ele não tá roubando mais a mesma coisa. Cara, igualzinho eles falavam na Lava Jato, cara, na Petrobras, vocês lembram disso? Eu falo, não, porque sempre teve corrupção na Petrobras, sempre teve corrupção, um pouquinho de corrupção, cara, todo órgão público tem corrupção. Lamento muito informar vocês, vocês têm alguma expectativa que um dia vai ter um órgão público sem corrupção, lamento tirar essa virgindade mental de vocês. Não, não vai ter, sempre tem. Corrupção faz parte do governo. Mas uma coisa é você ter a corrupção normal, outra coisa é a corrupção do Lula, meu amigo. O Lula quebrou a Petrobras, o Lula está quebrando o INSS, a gente está sabendo que vai ter que diminuir a idade, vai ter que aumentar a idade de aposentadoria, o INSS está quebrado, um monte de gente pode perder dinheiro, por quê? Roubalheira do Lula. Não sei de quem que foi a ideia idiota de votar numa porcaria de um corrupto. Botaram um corrupto na presidência, vocês esperavam o quê? É lógico, corrupção. Aqui, ó, só para deixar claro, o Diário Oficial da União traz aqui a informação de que ele foi nomeado pela Casa Civil da Presidência da República, tá? O Rui Costa é quem assinou o decreto, mas o Rui Costa, a Casa Civil, é responsabilidade do Lula. Tá aqui, ó, Diário Oficial da União, dia 5 de julho de 2023. Portarias, nomeando um monte de gente, né? Lembra que o Lula tinha acabado de entrar no governo naquele momento, estava nomeando um monte de gente. Entre as pessoas que ele nomeou, tá aqui, ó, Alessandro Antônio Stefanuto para exercer o cargo de presidente do Instituto Nacional de Seguro Social, ficando dispensado da função que atualmente ocupa, né? Então tá aqui o Lula assinando a nomeação do Stefanuto através da Casa Civil, através do Rui Costa. A culpa é do Lula, não tem como fugir disso. Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a pesquisa da Paraná Pesquisas. A gente já falou sobre ela ontem, mas ontem eles liberaram os números sobre a pesquisa eleitoral em 2026, né? Então a gente já falou que o Bolsonaro ganha, né, do Lula com folga e Tarcísio e Michele Bolsonaro estariam na margem de erro, mas estão muito à frente do Lula, ou seja, eles ganhariam do Lula também em 2026, né? Ao passo que na esquerda não tem nenhum outro nome além do Lula que teria alguma chance, né? Haddad não ganha de ninguém, Gleisi Hoffmann não ganha de ninguém e não tem ninguém que ganhe de ninguém na esquerda, só o Lula que sobrou para a esquerda mesmo. Mas o mesmo Lula está cada vez pior em termos de aprovação, né? A pesquisa atual da Paraná Pesquisas mostra a desaprovação do Lula subindo para 57%, um nível escandaloso, um nível de impeachment, tá? É impeachment isso daqui, esse nível de desaprovação é de impeachment. É o nível que a Dilma tinha na época que sofreu o impeachment, diga-se de passagem. E mais do que isso, está subindo. Então lembra todo aquele negócio sobre, ai, porque o problema é a comunicação, vamos botar o Sidônio para resolver o problema da comunicação do Lula. Não resolveu não, hein? Essa notícia foi sugerida por Xandão Potter e o Cálice o Povo, o Peter e o Jack Black da Shopee e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Paraná Pesquisas, a desaprovação do Lula subiu para 57%. Aqui eu acho que é legal ver isso daqui no gráfico. E aqui tem o valor, aqui, ó, aprovou menos de 40% e desaprovou 57%, mas aqui não tem o gráfico. Nessa daqui tem o gráfico aqui, ó. Então o que você repara nesse gráfico aqui da aprovação e desaprovação do Lula? Lá em 2023 o Lula estava com uma aprovação positiva, aqui, ó, 54% aprovando o Lula em 2023. É aquilo que eu falo para vocês. No início, quando o governo é recém-eleito, ele tende a ter uma aprovação maior. Ele acabou de ganhar uma eleição. Não, os problemas que o país tem, ele vai sempre dizer que o problema foi trazido do governo anterior, e de certa forma ele tem razão, porque ele acabou de entrar.
não tem como ele ter causado o problema. Então o início do governo é a lua de mel, né? E é por isso que eu falo para vocês que se o Lula não conseguiu aprovar o PL das fake news neste momento em que ele estava no auge da aprovação dele, agora vai ser muito difícil, né? Enfim, mas em 2023 ele estava bem. Começou a cair já em 2024. 2024 chegou no empate aqui, ó. Ficou 2024 inteiro meio que empatado aqui, um pouquinho piorava um pouquinho, melhorava um pouquinho e coisa e tal. Quando chegou lá em novembro de 2024, ele deu deu aquela piorada. Foi quando teve o lançamento do pacote de corte de gastos que não cortava gasto nenhum, aquela lambança toda que ele fez, o dólar disparando, a inflação comendo solta, e daí para cá só piorou a situação, né? De lá para cá piorou e agora chegou a 57,4% a desaprovação do governo Lula. Então ele está numa situação realmente muito frágil politicamente. Não é à toa que você tem casos como o do Pedro Lucas, o deputado do União Brasil, que desistiu de fazer parte do governo Lula. Por quê? Porque a conta que o parlamentar faz é a seguinte: se eu me misturar com esse governo vai dar merda. Eu vou estar comprando rejeição e ok que sendo ministro, né, você ganha dinheiro, né, é um bom dinheiro você ganha sendo ministro e coisa e tal, mas no final das contas o governo Lula está sem dinheiro mesmo, as emendas estão sendo todas bloqueadas, a gente está chegando no final do governo, o Lula desesperado atrás de dinheiro, não vai ter dinheiro para nada. A gente vai fazer um outro vídeo depois sobre a questão do orçamento, que o pessoal enfiou o pé na jaca, meu amigo, no orçamento. O orçamento brasileiro para 2026 está pé na jaca. É uma coisa vergonhosa, a gente vai passar gerações pagando o absurdo que o Lula quer fazer no orçamento de 2026, né? Enfim, ele está vendo que não vai conseguir fazer nada, ou seja, vai ter todo o dinheiro, vai ser sugado pelos cupinchas do Lula para tentar a reeleição e coisa e tal, e ele não vai conseguir nada. Um governo, quando começa a perder popularidade, tem esse efeito, você acaba perdendo também o apoio político, né? Enfim, a subida é impressionante. Outra coisa que chama atenção aqui, lembra que foi justamente nesse período que entrou o Sidônio, né? Havia a ideia no governo Lula de que não, a comunicação do Lula aqui tá ruim, o Lula faz um monte de coisa bacana, o governo tá fazendo maravilhas e maravilhas e maravilhas, mas a comunicação tá muito ruim, e aí no final das contas é importante a gente comunicar melhor, vamos botar o Sidônio. E o Sidônio entrou e tomou um monte de medida, o Lula vai falar a cada 15 dias. Vocês lembram dessa história? Que o Lula falou que ia fazer pronunciamento à nação a cada 15 dias para aparecer bastante, e fez 2 pronunciamentos, nunca sumiu, nunca mais fez, porque viram que deu merda, né? Ou seja, o que está acontecendo é isso, é aquilo que eu já falava para vocês, o problema do Lula não é um problema de comunicação. A comunicação do Lula também era uma bosta, já era uma bosta antes e continua sendo uma bosta agora, não mudou muita coisa não. O problema do Lula é que, além da comunicação ser ruim, você não ter o produto para anunciar. O Lula é um produto ruim, não tem, olha só, não tem marketing que faça produto ruim vender muito por muito tempo. Pode fazer um produto ruim e vender por algum tempo. Você faz uma promoção, você mente, diz que o produto resolve isso, resolve aquilo outro, a pessoa vai lá e compra, mas aí compra o produto e fala, porra, esse produto é uma bosta, não está resolvendo problema nenhum meu aqui. Nunca mais compra o produto, né? Tem um monte de exemplos de marcas aí na história da humanidade, que a marca surgiu prometendo maravilhas, até vendeu bem no primeiro momento, mas depois ninguém quer saber mais da marca. Por quê? Porque enganou o consumidor, não tem futuro, você tem que ter uma relação honesta com o seu consumidor, né? E aí é o problema do Lula, enganou o pessoal no início, aqui, o início do governo do Lula tá aqui, ó, a enganação do Lula aqui, ó, dizendo que era bom, que ia resolver os problemas e coisa e tal. O pessoal percebeu que não ia resolver problema nenhum e agora já está todo mundo puto com o Lula. O Lula só faz merda, só continua derretendo no final das contas, né? A pesquisa de ontem já mostrou que o Lula perde para o Bolsonaro, mas não perde só para o Bolsonaro, perde também para a Michele e perde também para o Tarcísio. É muito importante isso, porque estava cheio de jornal esquerdista falando, não, porque o Lula perde para o Bolsonaro. Só perde para o Bolsonaro. E o Bolsonaro está inelegível, então pronto, o Lula vai ganhar. Não, não vai. O Lula não vai ganhar porque ele perde para um monte de gente. E ainda tem coisas piores, né? Porque como eu falei para vocês, o Tarcísio e a Michele Bolsonaro são candidatos ainda desconhecidos do grande público, né? Então o Lula não. Todo mundo conhece o Lula, todo mundo sabe quem é o pinguço corrupto, né? Então o Lula está no topo dele, não consegue crescer mais. A Michele consegue crescer, o Tarcísio consegue crescer ainda, né? Enfim, está aqui a desaprovação do governo Lula, outra má notícia para o Lula, outra notícia que deve afastar ainda mais políticos que ainda têm coragem de se alinhar com o Lula, vão acabar se afastando cada vez mais, e aquilo que eu falo para vocês, a perspectiva é só de piora.
O Lula está achando que gastando dinheiro à vontade, jogando dinheiro no mercado, ele vai conseguir recuperar isso até 2026. Eu estou falando para você que não vai. Por quê? Porque a ineficiência estatal é cada vez maior na era da informação descentralizada e distribuída. O que acontecia antes é que você tinha menos informação das pessoas, elas não ligavam uma coisa a outra. Hoje em dia ela já sabe que quando o Lula começa a gastar muito dinheiro, ele está aumentando a inflação. Então, automaticamente, mas ele está dando dinheiro para o pé de meia. Você que é estudante secundarista, está ganhando dinheiro. Beleza, esse pessoal pode ser que vote no Lula, né? Ó, ganhei um dinheirinho aqui, ganhei um dinheirinho que eu não esperava, ganhei um trocado, vou votar no corrupto, né? Só que, ao mesmo tempo que você faz essa bondade para algumas pessoas, e sempre é um número pequeno de pessoas, a maior parte das pessoas sente só a inflação. A maior parte das pessoas não ganha Bolsa Família, não ganha Minha Casa Minha Vida, não ganha Bolsa Pé de Meia, não ganha porcaria nenhuma do governo e está tendo que lidar com a inflação. O governo tem essa ideia de que ele consegue resolver o problema da sociedade. Não consegue, o governo é ineficiente pra caramba. O governo só atrapalha. E quanto mais o Lula tenta fazer valer essa máxima de que o governo resolve os problemas, mais ele se embanana, mais ele mostra que a inflação está comendo solta por culpa dele estar desperdiçando dinheiro. Isso tudo, lógico, sem nem entrar no fato da roubalheira. A gente fez um vídeo hoje também sobre a questão da roubalheira dos aliados do Lula lá no INSS. Aliados do Lula, vírgula, tá? Duvido que o Lula não tenha o dedinho dele ali também. A Lava Jato vai voltar, você pode ter certeza. O Lula vai acabar os dias dele na cadeia. Porque, ok, a Justiça já disse que prescreveu os crimes da Petrobras, a Lava Jato, mas já tem crimes novos. O que o Carlos Lupe, com o cara dele lá no INSS, fez de roubar os aposentados para dar dinheiro para sindicato, isso é um crime absurdo. E eu duvido que não tenha o dedo do Lula nisso aí. O Lula continua sendo o grande chefe da organização criminosa que está roubando o Brasil agora. Esse cara tem que pagar por isso. Ele tem que ir para a cadeia por esse crime do INSS. E aí cada vez fica mais claro para todo mundo o mal que é botar um pinguço corrupto. Ai, mas Bolsonaro imitou alguém com Covid. Que absurdo. Ah, porra, vai se fuder, caralho. Eu critiquei Bolsonaro um monte de vezes por um monte de coisa. Mas achar que Lula seria melhor do que ele, puta que pariu. E nós vamos falar agora do Xandão, que arregou, hein? O Xandão arregou em vários patamares ontem à noite, uma coisa impressionante, realmente voltou atrás na questão do búlgaro. Lembra o caso da extradição do Oswaldo Eustáquio, né? Que ele tinha pedido a extradição do Oswaldo Eustáquio da Espanha, a Espanha negou, porque não tinha crime nenhum, e aí ele resolveu retaliar a Espanha soltando um búlgaro acusado de tráfico de drogas, uma solução, uma coisa absurda, não sei o que lá, e aquilo que a gente falou para vocês, né? O Alexandre de Moraes, o problema do pessoal lá de Brasília, da elite aristocrática socialista de Brasília, não é com ele perseguir Bolsonaro, isso vocês acham lindo. O problema é a quantidade de erros que o Alexandre de Moraes tem cometido, a quantidade de besteiras que ele tem feito, e essa foi mais uma que é absurdamente sem sentido, né? Ele teve que voltar atrás, ficou feio para ele. Ele alegou porque o búlgaro não tem endereço fixo, então não posso fazer a prisão domiciliar dele. Xandão, porra, se o cara não tem endereço fixo, como é que você determinou primeiro a liberação dele, né? Mas esse não é um único ponto que mostra que tem ali, o pessoal está incomodado com o Xandão, não, tá? O Fórum do Xandão micou, meu amigo, ninguém quis ir no Fórum do Xandão. Foi muito criticado ano passado, esse ano o pessoal falou, não, acho que eu não vou nesse Fórum do Xandão, não, deixa pra lá. Quero aparecer muito do lado do Xandão, não. Vamos entender essa história aqui. Essa notícia foi sugerida por gerador de números randômicos do IBGE, Peter roubou a sunguinha do Tutankhamon e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu estou falando para vocês que a batata do Alexandre de Moraes está assando. A batata não está tranquila, não. Xandão está sendo muito criticado. Ele está querendo acelerar o passo da condenação do Bolsonaro, porque ele está vendo que a cada momento que passa ele fica mais frágil. Então ele quer, de qualquer forma, prender Bolsonaro antes de dar merda as coisas para ele, né? Ele sabe que é insustentável essa coisa que ele está fazendo, mas ele está na expectativa de condenar Bolsonaro o mais rápido possível.
Ontem ele mandou citar Bolsonaro na UTI, né? Um absurdo, mas a gente vai falar sobre isso em outro vídeo. Mas, de novo, é tudo parte do mesmo problema. Ele quer correr muito com o processo lá em Brasília, ele quer condenar Bolsonaro rápido, porque ele quer dizer que teve um golpe. Ele acha que chegar nesse ponto, ter uma condenação, aí não tem mais como voltar atrás. Aí ficou claro, né? Ficou definida a coisa. Sabe aquela história de que os ganhadores escrevem a história, né? Quem ganha a guerra escreve a história? Isso já foi verdade no passado, tá? Mas mesmo hoje você vê muita gente condenando e vendo as coisas. Pô, né? Getúlio Vargas ficou com uma imagem extremamente positiva aqui no Brasil. Hoje em dia já tem muita gente abrindo o olho do canalha que foi o Getúlio Vargas. O cara que sacaneou o Brasil de formas absurdas, né? Acabou esse papo de que o vencedor escreve a história. Você tem agora a informação descentralizada e distribuída. Eles estão achando, o Alexandre de Moraes acha que não, que eu fiz um monte de merda. Mas se a gente conseguir condenar o Bolsonaro, aí pronto, aí é assunto encerrado, o Bolsonaro deu um golpe mesmo, tá aqui, tem uma decisão do STF nesse sentido, e aí pronto, né? Não vai conseguir isso, mas essa é a expectativa dele, né? E o problema todo é esse, ele tem feito tanta merda, mas tanta merda, que começa o pessoal ficar meio que querer se afastar dele, né? Já tem um monte de gente lá em Brasília que já começa a ficar assim, pô, cara, tá foda, né? A gente falou alguns dias atrás que o pessoal do STF reclamou da decisão dele sobre a questão do búlgaro, né? De novo, não sabe quem foi, não sabe que pessoas no STF que reclamaram, quem reclamaram dessa história, não reclamaram publicamente, não falaram, né, abertamente isso, mas é lógico que causou desconforto. Por quê? Porque é uma coisa tão absurda, mas tão absurda, que qualquer um percebeu o quão absurdo é a coisa, né? O erro do Alexandre de Moraes é esse. Você sabe, todos nós estamos em bolhas hoje em dia, né? Você está numa bolha, cara. Você pode achar que não, eu estou sabendo de tudo, mas você está numa bolha. Tem que tomar cuidado com isso sempre. O Alexandre de Moraes está numa bolha pequenininha. E ele não está preocupado com estar numa bolha, porque ele está vindo numa situação em que ele achava que podia fazer essas coisas e nada não ia transparecer, ninguém ia parar para pensar diferente, né? O que está começando a estourar a bolha dele é porque até as pessoas próximas dele, as pessoas do convívio dele estão falando, pô, Xandão, tá foda, cara. Negócio de mandar soltar um traficante aqui no Brasil, por causa do Oswaldo Eustáquio, é o que eu falo para vocês, é o erro dele, é o exagero, a coisa que torna essa perseguição uma coisa pessoal quase, dele contra o Alan dos Santos e contra o Alexandre de Moraes. E eu já expliquei para vocês que isso tem a ver com o fato dele ser procurador, tá? Eu fico imaginando quantas vezes ele já achou como procurador que o juiz foi fraco demais, que o juiz não correu atrás de fazer a coisa. Mas a verdade é que a justiça tem limites mesmo. Nunca aconteceu, nunca existiu uma justiça que conseguia tudo, né? Que se você quer prender o cara, não importa onde é que o cara tá, o cara vai ser preso, não sei o que lá. Então, ou seja, ele fica nesse papel de juiz agora, querendo perseguir o Oswaldo Eustáquio, querendo perseguir o Alan dos Santos e coisa e tal, e achando que não vai causar problema nenhum. Só que, porra, fica claro para todo mundo tá vendo o que ele tá fazendo, e tá ficando feio politicamente. É o problema que eu falo para vocês, dele ser até um jurista muito experiente, um jurista muito capacitado, mas um político de merda, um político iniciante, né? Enfim, o pessoal pressionou, ele voltou atrás. O que ele disse que aconteceu aqui? O caso Oswaldo Eustáquio. Moraes revoga a prisão domiciliar do búlgaro procurado pela Espanha. Então, de novo, ele ainda não concedeu a extradição do cara, porque deveria conceder, né? Afinal, o fato é que o cara é um traficante de drogas, consta que tem provas mais do que abundantes, que o cara carregou malas e mais malas de cocaína lá, o cara está escondido no Brasil, estava fugido aqui no Brasil. Não, aqui, ó, a decisão foi tomada porque Vasilev não tem endereço fixo no Brasil. E o Alexandre de Moraes descobriu isso agora. Ele não sabia que antes que o Vasilev não tinha endereço no Brasil, ele descobriu agora que o Vasilev não tem endereço no Brasil. O cara estava fugido no Brasil, meu amigo. Você acha que o cara vai ter o quê? Um contrato de aluguel em nome dele aqui no Brasil? Não tem, pô. É lógico que não tem. O cara estava fugindo aqui, né? Então, no final das contas, ele ainda não deu a extradição para a Espanha, mas ele pelo menos manteve o cara preso. Ou seja, foi o que o pessoal falou ali, que, porra, Xandão, tá exagerado, cara. Tá dando na pinta, ficou feio esse tipo de coisa. E outra coisa que eu chamo a atenção de vocês, sempre que tem um escândalo envolvendo Alexandre de Moraes, rapidamente aparece um monte de declaração. O Gilmar Mendes defende, ele fala, não, que o Alexandre de Moraes está fazendo tudo certo, que ele está defendendo, entre aspas, a, entre aspas, democracia, e não sei o que lá, os outros ministros do Supremo todos dão declarações, o Barroso, o Toffoli, não sei mais quem, sempre dão declarações defendendo o Alexandre de Moraes e não sei o que lá, e dessa vez, quantas declarações vocês ouviram defendendo o Alexandre de Moraes?
Pois é, nenhuma. Porque o pessoal começa a olhar, pô, Xandão, tá foda, cara. Xandão, pera, vai devagar nessa parada. Eu sei que tu tá com ódio aí descomunal do Alan dos Santos e do Oswaldo Eustáquio, sei lá qual foi a comida de cu, mal comida ou bem comida que eles te comeram, né? E você ficou com saudade, deu essa paixão toda em você. Mas, porra, pega, cara, porra, né? Deixa, não vai misturar as coisas aí, né? Intimar o embaixador da Espanha. O embaixador da Espanha ignorou a intimação, evidentemente, como deveria fazer, e não respondeu nada, e o Xandão também não fez nada em cima disso, porque, de novo, né? O que ele ia fazer, né? Enfim, o pessoal chamou a atenção dele, não teve ninguém defendendo o cara. E essa é uma das coisas, né? Já teve vários casos desses recentes que não apareceu ninguém para defender o Alexandre de Moraes, sinal de que o pessoal, mesmo o pessoal do lado dele ali, e de novo, é o que eu falo para vocês, não é que esse pessoal está arrependido de estar perseguindo o Bolsonaro, de estar inventando essa lorota do golpe que não tem sentido nenhum. Isso daí, eles estão tudo ok, eles acham isso lindo, né? Não, tem que perseguir mesmo o Bolsonaro, tem que acusar os bolsonaristas mesmo das coisas mais terríveis e não sei o que lá. O problema que eles estão vendo é que o Xandão está fazendo tanta merda, mas tanta merda, que está dando na pinta, né? O caso da Débora lá do batom, né? É outro caso que furou a bolha. O pessoal tá, poxa, o cara precisava disso, cara, 14 anos de cadeia. Uma mulher lá que foi lá e rabiscou o batom, pô, tudo bem, a gente quer sacanear esses bolsonaristas mesmo, queremos fuder esse pessoal todo mesmo. Mas, porra, 14 anos de prisão, manchou estátua com batom, poxa, não pegou pesado, cara. Dá uma maneirada nisso daí, porra. Né? Essa é a visão do pessoal lá da elite aristocrática socialista de Brasília, né? E aí o pessoal começa a se afastar do Xandão, né? Aqui, ó, o Lauro Jardim diz que o fórum do Xandão micou, o próprio Xandão disse que não ia. O que ele não está dizendo aqui é que o próprio Xandão disse que não ia, porque ninguém disse que ia. O pessoal, todo mundo desistiu de ir nessa parada, né? Ninguém quer ficar, ninguém quer tirar foto do lado do Xandão. É lógico, estudantes da USP tiraram foto do lado do Xandão. Estudantes da USP, porra, meio que, né? Vamos combinar, né? O pessoal esquerdista pra caralho. E estudante também não tem nada. Mas o pessoal de apoio ali, o Gilmar Mendes, o resto da galera que ia nesses fóruns aqui. Esse fórum, ano passado, foi aquele que aconteceu lá em Londres, lembra que a gente falou? De novo, o que são esses fóruns que tem, assim, de empresas que patrocinam o pessoal falando coisa, sempre lá na Europa, em hotéis de luxo, não sei o que lá. Em última análise, o pessoal vendendo o acesso ao Alexandre de Moraes, o acesso ao Gilmar Mendes. Isso vale uma fortuna, meu amigo. É o que eu falo para vocês, o Xandão, ele tem uma bolhazinha desse tamanhozinho, assim, para você falar com o Xandão, é quase impossível. Então você paga uma grana, você como empresário ou como uma pessoa política, né, conhecida no Brasil, você paga uma grana, participa desse congresso lá em Londres, e aí talvez você tenha a oportunidade de encontrar ele no cafezinho ali, tomar um café e fazer um alô para ele. Isso vale dinheiro pra caramba, meu amigo. Você acha que não? Isso vale dinheiro. Em Brasília, isso tem gente que paga para ter o contato do Xandão, que paga para fazer uma frase chegar no ouvido do Xandão, seja lá o que for, né? E o problema é que nesse momento o pessoal tá fazendo a conta que, pô, ele não aparecer do lado do Xandão, não, porque tá ficando estranha essa coisa. E a minha visão é essa, né? Eu acho que a elite aristocrática socialista de Brasília quer muito a condenação do Bolsonaro, mas já está começando a ver que isso vai dar ruim porque o Xandão está errando demais. O Xandão já foi escalado para ser o culpado disso da merda. Vai dar merda em que sentido? Eles não vão conseguir prender o Xandão? Não vão conseguir prender o Bolsonaro? Infelizmente não. Eu acho que o Bolsonaro está sendo perseguido, ele não tem motivo nenhum para ser preso, mas do jeito que as coisas estão caminhando, a vontade que esse pessoal tem de tirar o Bolsonaro do jogo a qualquer custo, eles vão acabar fazendo isso. Só que o que eles já estão percebendo é que isso vai dar mais força para o Bolsonaro. Isso politicamente vai piorar a situação deles no longo prazo. Bolsonaro vai fazer o próximo presidente e o próximo presidente vai fazer 3 ministros do Supremo e com isso rapidamente você vai ter a reversão dessa coisa toda e eles vão acabar perdendo esse controle que eles têm hoje, né? No final das contas, muita gente, eu já vejo dessa forma, eu acho que muita gente, todo esse escândalo do INSS, a gente vai falar num outro vídeo sobre isso, tá? É um escândalo absurdo, né? Mas assim, você não percebe que está tendo uma grande força para tirar o Lula a qualquer custo, para botar o Alckmin nessa história aí? Porque essa elite está percebendo isso. O problema todo vai ser esse. No final das contas, a única saída que eles têm para evitar uma vitória do Bolsonaro em 2026 vai ser justamente tirar o Lula e botar o Alckmin, e aí o Alckmin dá uma melhorada na economia, dá uma aliviada nas coisas, e aí talvez em 2026 eles consigam evitar uma vitória do Bolsonaro. Eu acredito que seja essa
a estratégia do pessoal. Aliás, acho que era essa a estratégia desde o início, eu sempre falei para vocês, né? É impressionante como é que estava planejado 2 anos de Lula, 2 anos de Alckmin. E quando o Lula deixou de sair, a aprovação dele caiu, né? Os institutos de pesquisa que antes davam um jeito de dizer que sempre ele estava muito adorado, todo mundo gostava dele, de repente começou a não gostar mais. Uma coisa muito assim, muito montada realmente para tirar o Lula e botar o Alckmin, que é como eles veem a solução deste problema, né? Só que pelo visto o Lula não quer sair, então não tem como tirar o Lula. A população também parece que meio que desanimou do impeachment, Bolsonaro desviou a atenção disso para anistia, a população desanimou do impeachment. Eu continuo achando o impeachment muito importante, tá? Por quê? Por mais que eu entenda, por mais que eu veja que isso é uma estratégia, gente, vocês não têm ideia do que vai ser mais 2 anos de Lula em termos de destruição da economia brasileira. Vai destruir muita coisa. Então, mesmo que tenha toda essa coisa ao contrário aí, botar o Alckmin agora seria menos pior realmente. Mas enfim, vamos ver o que acontece. Uma coisa ou de outra, o resultado vai chegar em 2026, né? Então o que a gente está vendo é que o pessoal já escolheu o Xandão para ser o culpado. Essa coisa vai dar merda, eles já viram que vai dar merda, então o Xandão vai ser o culpado padrão disso daí. Até a The Economist aqui, ó. O pessoal falando aqui, ó, olha o Brasil 247, The Economist admite o erro após esse STF refutar a revista. Sabe qual que é o erro? Que eles botaram aqui, ó. Não que o STF teria dito que derrotou o Jair Bolsonaro, não, derrotou o bolsonarismo. Ô, porra! Para com isso, né? A mesma coisa, né? O sentido é exatamente o mesmo, né? Mas aí estão dizendo que não, que ele refutou, que ele voltou atrás, que ele se corrigiu e não sei o que lá e coisa e tal. Mas a verdade continua a mesma. Foi uma crítica forte ao Alexandre de Moraes e uma crítica forte que já está botando o Xandão ali quando der merda essa coisa, o pessoal já percebeu que vai dar merda, o Xandão vai ser o acusado de ser o culpado dessa merda aqui no Brasil. Faz sentido, ele procurou isso, né? Procurou o contato veio, então é isso que vai acontecer, né? Agora, e do lado do Alexandre de Moraes, o que ele está querendo, ele já viu que vai dar merda também, o que ele está querendo é condenar Bolsonaro a todo custo, cumprir esse papel antes de dar merda para ele, né? Daí a pressa de citar Bolsonaro no hospital e esse monte de coisa que ele tem feito aí. Enfim, já está virando uma situação que ninguém mais leva a sério o Xandão. O Xandão já é carta fora do baralho. Ainda tem o poder institucional, o poder da caneta? Tem. Mas fora isso, ninguém mais leva o Xandão a sério, não. Esse é o Ancapso e nós vamos falar sobre a citação ao Bolsonaro que foi servida a ele quando ele estava na UTI do hospital, né? Eu não preciso explicar para vocês o absurdo que é isso. Evidentemente, citação é um ato normal, é um ato esperado, todo mundo sabe o resultado da ação penal contra o Bolsonaro, que foi recebida a denúncia lá naquele primeiro julgamento. Então não tem nenhuma novidade, mas é sempre uma questão de estresse. E quando a pessoa está doente, você ter estresse é problemático. A pessoa está com a imunidade baixa, ele está na UTI por um motivo médico, não é porque ele quer estar lá na UTI, não, ele está lá por um motivo médico. Todo mundo sabe do histórico da facada do Bolsonaro, da operação que ele sofreu, de todo o histórico que tem nisso daí. Então é um absurdo essa intimação de doente. Além disso, por 2 outros motivos. A lei proíbe a intimação de doente, e a intimação poderia ter sido feita na figura do advogado dele. Se o Alexandre de Moraes está com tanta pressa, quer seguir esse negócio, ele poderia ter feito a citação pelo próprio advogado. Não tem nada que impeça isso. Para que fazer esse showzinho de levar a intimação no quarto do Bolsonaro na UTI, né? Só tem uma explicação para isso, que é, mais uma vez, esse processo é um processo midiático. Não é um processo penal, não é um processo que visa fazer justiça ou que tem a ver com o direito. É um processo puramente midiático, né? A questão aqui era justamente colocar Bolsonaro numa situação de fragilidade ali e também, talvez, desviar um pouco a atenção das pessoas do escândalo do INSS, né? Ontem, vocês sabem, aliás, hoje também está acontecendo um escândalo enorme do INSS, com um monte de acusações gravíssimas contra o governo Lula. E daí eu acho que o Alexandre de Moraes quis fazer esse negócio aqui para fazer uma espécie de showzinho, para tentar desviar a atenção da galera. Olha só, não presta atenção no irmão do Lula que está roubando o dinheiro dos aposentados, não. Presta atenção no Bolsonaro sendo citado na UTI, coisa e tal. Vamos entender esse caso aqui. Por que isso é ilegal? Por que isso é desnecessário? Por que foi uma crueldade sem tamanho? E por que isso, no final das contas, vai ser mais um capítulo daquilo que eu falo para vocês, mais um erro do Alexandre de Moraes, que vai acabar sendo cobrado dele mais adiante politicamente. Essa notícia foi sugerida por Nanografia de Anãos, ops, quer dizer anões, Psi, Vem Gato e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor,
deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o advogado diz que a citação que Bolsonaro recebeu na UTI desrespeitou a lei. É um fato. Assim, olha só, primeira coisa, desrespeita o bom senso, né? Na esquerda está circulando que Bolsonaro foi para fazer a cirurgia porque está com medo da ação, que está fugindo da ação e coisa e tal, o que é uma besteira enorme. Todo mundo sabe o plano do Bolsonaro, que era fazer a coisa lá no Rio Grande do Norte. Ele passou mal mesmo, teve que fazer a operação mesmo, foi uma operação enorme sim, todo mundo sabe disso, e depois não tem por que fugir desse tipo de coisa, porque no final das contas essa ação toda do STF contra ele está deixando claro a perseguição do Alexandre de Moraes contra o Bolsonaro, né? Enfim, não faria diferença nenhuma esse tipo de coisa. Ele próprio reclamou disso daqui porque é uma maldade realmente, né? Eu fico me imaginando a pessoa aqui da oficial de justiça, que certamente deve ser uma esquerdista, que vai dizer que está cumprindo o papel dela. Não, estou apenas cumprindo ordens e coisa e tal, como diziam todos os soldados do Hitler na época lá, que estava apenas cumprindo ordens, né? Enfim, um absurdo. O Bolsonaro pediu para compartilhar o vídeo dele, mostrando ela mostrando a citação para ele numa cama de UTI, né? Ah, mas ela está usando máscara aqui, certamente para proteger a identidade dela, né? Evidentemente, a gente sabe disso. Um absurdo, de qualquer forma, estar numa UTI, porque não é só a questão de transmissão de germes, de transmissão de patógenos, é também a questão de estresse. Depois de uma cirurgia, você está debilitado, você está com problemas de saúde, né? Você não pode ter estresse. Isso aí, por mais que seja uma coisa esperada, é um estresse adicional que ele está passando por ali, né? Isso sem contar os outros absurdos todos. O Deltan Dallagnol lembrou muito bem que existe uma proibição expressa no Código de Processo Civil da citação de doentes. E muita gente pode falar assim, mas isso daqui não é uma ação civil, é uma ação penal, né? Mas todo mundo sabe, todo advogado sabe que o Código de Processo Civil é subsidiário ao Código de Processo Penal, ou seja, coisas como citação e esse tipo de coisa não tem no Código Penal, exatamente porque já é tratada no Código Civil, e logo no início do Código Penal ele diz lá que o Código Civil é subsidiário. Então o que não tiver descrito, o que não for particular do Código de Processo Penal, serve para ser usado o Código de Processo Civil, e o caso da citação é um desses casos, né? Está aqui, ó, no Código de Processo Civil, artigo 244. Não se fará citação salvo para evitar o perecimento de direito. O que é o perecimento de direito? Ou seja, se a citação não for feita naquele momento, vai causar prescrição, decadência, vai causar alguma alteração no coisa. Não é o caso aqui. O julgamento acabou de acontecer com o Bolsonaro, não tem nenhum risco de prescrição de nada. Aliás, esse processo contra o Bolsonaro é um processo extremamente rápido, está acontecendo tudo muito rápido, de forma anormal no que é o funcionamento normal da justiça, né? Mas então não há o risco de perecimento do direito. Então não se fará citação de quem estiver participando de culto religioso. Então se você estiver numa igreja, você não pode ser citado dentro da igreja que você está participando de um culto. De novo, a menos que seja uma coisa tipo assim, você tem que citar hoje, senão vai prescrever a coisa toda, né? De cônjuge ou companheiro de qualquer parente morto, consanguíneo e afim ou linha direta, colateral, segundo grau, no dia do falecimento e nos 7 dias seguintes. Então se a pessoa está morreu algum parente próximo, o marido, a mulher, algum parente próximo, em 7 dias não se fará a citação dessa pessoa. De noivos, nos 3 primeiros dias seguintes ao casamento. Então se você se casou, não vai receber uma citação nos 3 dias seguintes ao casamento. De novo, tudo isso daqui, a menos que seja para o perecimento de direitos, a menos que tenha um prazo específico ali, né? E o item 4, que é o item que interessa, de doente estando grave o seu estado. O Bolsonaro acabou de passar por uma cirurgia, está numa UTI, então certamente o estado dele é grave, então a citação nesse momento contraria a lei. Mais uma vez, é Código de Processo Civil, mas isso aqui vale também para o Código de Processo Penal. Não havia possibilidade de citar o Bolsonaro naquele momento. E nem precisa, sabe por quê? Porque se você for aqui no processo, no artigo 242, a citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feito na pessoa do seu representante legal ou procurador do réu, do executado ou do interessado. O que quer dizer isso? Poderia citar o advogado do Bolsonaro. O advogado do Bolsonaro está cuidando desse processo todo para ele já tem advogado constituído nos autos, então o Alexandre de Moraes poderia ter citado o advogado dele aqui, olha só, o seu cliente está sendo intimado aqui que a ação dele foi aberta e coisa e tal.
é uma mera formalidade, todo mundo já sabe que foi aberta a ação penal contra ele, a decisão foi tomada no STF na semana passada, a gente viu isso aqui, eu falei sobre isso, fiz vídeo sobre isso, então não é nenhuma novidade, não é algo que mude a situação. Então isso poderia ter sido feita a citação para o advogado dele sem nenhum problema nesse caso. Ou seja, a decisão de citar o cara pessoalmente dentro de uma UTI foi feita com um objetivo específico pelo Alexandre de Moraes. Qual que foi esse objetivo? Legal não foi, porque legalmente não precisava, porque o Bolsonaro está doente, está desrespeitando a lei, e podia ter sido citado pelo advogado. Mais do que isso, como o Malafaia lembra aqui, ó, o Bolsonaro está na UTI, ele está tomando remédios que alteram o quadro mental. Então, mesmo que essa citação tenha sido feita ali pelo Bolsonaro, ele pode contestar essa citação depois e dizer, olha só, eu estava numa UTI tomando remédios, então eu assinei alguma coisa? É inválido isso daí que eu assinei porque eu estava tomando remédios. Então, é uma besteira que todo mundo sabe que isso daí é totalmente inválido, esse ato de citação dele na UTI, né? Então, por que o Xandão fez isso? O Xandão é iniciante nesse negócio do direito, ele não sabe nada de direito, ele errou e coisa e tal? Não tem nada disso. É porque o Xandão, todo esse processo contra o Bolsonaro, esse processo do entre aspas, golpe do Bolsonaro, é uma propaganda de marketing, é uma propaganda pura, não tem nada a ver com justiça, com direito. Então, esse ato aqui, como tantos outros atos, como praticamente todos os atos nesse processo, tem o objetivo do marketing, de mostrar um Bolsonaro fragilizado, para tentar mostrar que ele está frágil, que ele não tem como fugir da justiça do Xandão e não sei o que lá. E também, é lógico, lembrando a todos, como teve o caso do INSS do Lula ontem, né, ficou claro para todo mundo que o Lula voltou com toda a roubalheira dele, está roubando aposentados do INSS, né, para ajudar o irmão dele lá no sindicato do irmão dele. Então, evidentemente que isso daí foi uma maneira do Alexandre de Moraes de criar uma distração, criar um problema e coisa e tal, né? Mais uma vez, um absurdo completo isso daqui, mas não tenho dúvida, tá? Essa citação é totalmente inválida do ponto de vista legal, mas isso não vai mudar nada, porque o Xandão podia ter citado o advogado dele, não precisava ter submetido o Bolsonaro a esse constrangimento. É mais um showzinho de horrores do Xandão nesse processo aqui, com um objetivo puramente de propaganda e marketing. Muito triste isso, mas vai só se somar aos muitos erros que o Xandão já vem cometendo nessa história. E a gente vai falar sobre o caso do INSS em outro vídeo. Esse é o Ancapso e nós vamos falar do amigo do Lula, o Gustavo Petro, lá na Colômbia, que está cada vez mais enrolado, né? Recentemente, o Gustavo Petro revelou que o governo Trump revogou o visto dele. Ele não pode mais ver o Pateta, não pode mais ver o Mickey. Mas quem dera os problemas do Petro fossem só este, tá? O Petro, na verdade, o governo dele está desmanchando. A gente já falou sobre isso em outros vídeos. Vários ministros pediram demissão. E o mais recente foi o Álvaro Leiva. Álvaro Leiva pediu demissão e entregou uma carta que, para vocês terem uma ideia, fala que, olha só, eu no primeiro momento eu estava empolgado com o governo, achei que você era uma figura boa, positiva para fazer igualdade na esquerda, não sei o que lá. Relevei o fato de você ter sido parte do M19, do grupo terrorista M19, coisa e tal. Relevei o fato do seu passado de viciado em drogas, mas em Paris eu tive a confirmação que você continua viciado em drogas. Isso, o Petro, em Paris, fugiu do hotel, foi pego pela polícia francesa comprando drogas e ele teve que dar um jeito de resolver o problema lá diplomaticamente para não ficar feio para o Gustavo Petro. O Gustavo Petro é um viciado em drogas, igual o Lula, é um viciado em propina, é um viciado em cachaça e é um viciado em roubar o povo brasileiro. Essa notícia foi sugerida por, não é Petro, é Petro Altieres, Adnan Moreira e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? E também obrigado aí ao ouvinte que falou, me esclareceu que é Petro, não é Petro que se fala o nome do presidente da Colômbia. Então, falaremos Petro a partir daqui, né? O Gustavo Petro disse que o Trump revogou o visto de entrada dele nos Estados Unidos. Lembra daquela época em que o Trump falou para os aviões voltarem, aquela lorota toda de que não, que estão trazendo deportados, algemados nos aviões, sempre fizeram isso. O avião saiu dos Estados Unidos ainda de acordo com ordens do Biden, mas o pessoal resolveu criar caso aqui na América Latina, o Petro, o Lula e vários outros, né? No final das contas não deu em nada, continuam os aviões vindo do mesmo jeito, porque sempre vieram desse jeito.
Enfim, e nessa brincadeira o governo Trump fez um monte de retaliação contra a Colômbia voltou atrás, as retaliações voltaram atrás, mas não a do Petro. O Petro teve seu visto negado nos Estados Unidos, ele não vai mais ver o Pateta, não vai mais ver o Mickey. Eu acho que é uma coisa excelente, um bom começo para um monte de gente na administração Lula, tá? Podia pegar uma barca de gente na administração Lula e aplicar o mesmo princípio, o Trump seria ótimo nesse caso. Mas esse não é nem de leve o maior problema do Petro. O Petro está com o mesmo problema do Lula. Popularidade extremamente baixa, ninguém quer saber mais do Sosa lá, só fez merda lá na Colômbia. Lembra, ele foi o primeiro governo realmente de esquerda na Colômbia em muito tempo. A Colômbia, ao contrário do resto da América Latina, sempre teve um posicionamento mais à direita no final das contas, até por conta da briga contra grupos terroristas, né? A Colômbia sempre teve grupos terroristas, Sendero Luminoso, M19, teve um monte de grupo terrorista ali, então o pessoal, a população votava mais no pessoal à direita. O Petro foi o primeiro mais à esquerda a ganhar na Colômbia e evidentemente fez merda, né? E a situação do governo dele é que está desmanchando o governo dele, não tem mais apoio nenhum. É igual do Lula aqui também, que mesmo os partidos de base nem querem mais ser ministros do governo dele. E bom, aqui ó, veja a carta explosiva que Álvaro Leiva mandou a Gustavo Petro sobre os segredos de Laura Sarabia e a passagem dele pelo governo. Então esse rapaz aqui, o Álvaro Leiva, é um diplomata de carreira, já tinha uma visão na diplomacia de muito tempo e coisa e tal, e foi nomeado pelo Gustavo Petro como o ministro das Relações Exteriores da Colômbia, né? Então ele disse que nessa carta que ele ficou muito agradecido, né, que acreditava no projeto do Gustavo Petro de um mundo mais solidário. Aqui, vamos ler a carta de uma vez, porque essa parte aqui é a parte leve, a parte mais complicada é isso daqui, ó. Presidente da Colômbia é um viciado em drogas, diz ex-ministro, justamente essa carta do Leiva, né? Tá aqui a carta dele, publicada no Twitter, tá aqui no Twitter, ele ainda é presidente, né? Ainda é ministro das Relações Exteriores, mas pediu demissão, e a carta dele é bombástica, tá aqui, ó, protocolada na presidência da República, Álvaro Leiva Durdim, é o nome do cara aqui, né? E ele tá falando aqui, ó, o saúdo com a mais sincera consideração, estimado presidente, o saúdo com a mais sincera consideração. Durante semanas estava pensando no que fazer depois que escutar a sua voz de ministro seu e das preocupações que têm surgido do conhecimento direto do que tem acontecido no seu governo. Então, ele está dizendo que já há algum tempo ele estava preocupado com o que estava acontecendo no governo do Petro, né? É certo que sempre fui um funcionário de alto nível, sempre estive próximo de você, você bem sabe, e a razão pela qual falo essa mensagem hoje nas redes sociais é para dar conhecimento ao meu estado de ânimo do que considero ser o meu dever urgente que eu tenho nesse momento, né? Você em primeiro lugar e o necessário da nação inteira, e também a nação inteira, ou seja, ele está escrevendo essa carta porque ele deve uma explicação para o presidente, né? Ele foi contratado pelo presidente, mas também a toda a nação peruana, né? Aqui, ó. Você sabe, presidente, que no seu discurso de campanha me entusiasmou. Igualdade, liberdade, fraternidade, justiça social, paz integral, com oportunidade para todos e não sei o que lá. Ou seja, o cara foi empolgado com a campanha do Petro, como muitos colombianos. O cara ganhou a eleição no final das contas, né? E em nenhum momento eu te falhei, presidente. Eu sempre me entreguei ao trabalho, fiz todo o possível para fazer o melhor para esse presidente, para esse governo. Mas hoje eu tenho dúvidas, né? E aí, deixa eu começar um negócio aqui, porque é muita coisa, tá? Se ficar muito longo aqui, vai ficar entediante, né? Vamos começar o passo aqui, ó. Presidente, na época que eu fui nomeado, eu sabia que os seus antecedentes pessoais eram sujos. Eu sabia dos aspectos próprios de sua carreira como política. Alguma informação eu tinha sobre a sua vinculação ao M19. Mas o que me disseram é que você tinha algum conhecimento com os líderes, mas não fazia parte mesmo do M19, não sei o que lá, não pertencia às suas filas, às suas fileiras, né? Então ele falou, não, então beleza, então eu deixei para lá essa questão do M19. De novo, o M19 lá na Colômbia é um grupo terrorista muito mais violento que o PCC, o Comando Vermelho aqui no Brasil. O pessoal faz guerrilha muito mais séria, né? Então existe um problema grande. Elegeram um cara do M19 lá na Colômbia, né? O presidente da Colômbia, amigo do Lula,
esquerdista da América Latina. Esses grupos terroristas todos apoiam a esquerda na América Latina. Aqui no Brasil o Lula tem o apoio do PCC, tem o apoio do Comando Vermelho, é a mesma coisa lá na Colômbia, né? Uma vez que iniciei minhas funções, me dei conta prontamente que você não falava com seus ministros, quase nunca. Havia apenas um grupo de pessoas próximas que ele falava, o resto não falava com ninguém. Diga-se de passagem, algo muito similar que o Lula faz aqui, né? E aí ele fala sobre as gravações de voz da Sarabia Benedetti, que foi um outro escândalo que teve lá com essa moça aqui, lá do Petro, lá na Colômbia. E ele fala também sobre a questão que sobre o vício de drogas dele, né? Aqui, ó. Compreendi ao todo que manifestava que estava viciado em drogas. O Betim, que é um grande profissional, enorme reputação, me disse que se tratava de um enfermo, mas que estava em recuperação, que ele estava saindo do vício em drogas, né? Porém, todos esses recursos, no final das contas, caíram durante a visita oficial em Paris. Como a inteligência francesa foi incompetente para não saber o conhecido seu paradeiro, momentos embaraçosos para mim como pessoa e como seu chanceler, né? Ou seja, ele lá em Paris saiu para comprar drogas lá em Paris, o Petro, que é viciado, precisava de drogas, e muito mais quando soube de onde ele estava nesse momento, ou seja, comprando drogas, né? Ou seja, no final das contas, ele percebeu ali que não tinha nada de tratamento, que não tinha nada de recuperação das drogas, que ele não era um ex-viciado em drogas. O Gustavo Petro é um viciado em drogas, ele estava procurando em drogas. O que eu podia fazer, né? Era o inferior a você e deixei me aproximar, tentei ajudar, assistir nesse aspecto, tentei convencer você ao contrário, coisa e tal. E assim a sua recuperação não tem acontecido. Ou seja, no final das contas, o que ele viu é que não tem recuperação nenhuma. O Petro é um viciado em drogas e continua consumindo drogas em grande quantidade na Colômbia. Que novidade, quem imaginaria esse tipo de coisa, né? Quem poderia imaginar que um presidente de esquerda é um viciado em drogas na Colômbia? A carta é explosiva. Ele fala também desse escândalo dessa moça aqui, Laura Sarabia, que ela sabia de segredos não santos do Gustavo Petro, né? Então é uma moça jovem, e nessa carta ele lembra que Semana, que é um jornal, uma revista lá da Colômbia, né, revelou os áudios entre a Sarabia, aquela moça, e o Benedetti. A Sarabia, na verdade, é ministra do interior do Gustavo Petro, né? Ela que controla o Gustavo Petro, lá que controla os outros ministros, né? E, no final das contas, essa publicação, o governo dele está em risco atualmente, não só pelas informações que já vazaram, mas pelas informações que ainda vão vazar. Ou seja, deve vir coisa mais pesada contra o Petro aí por conta de conversas que foram reveladas entre essa moça aqui, que é a ministra do interior do governo Petro, e o tal do Armando Benedetti, que é esse cara aqui, esse outro ministro lá do governo do Petro também. Rapaz, a coisa tá pegando fogo lá na Colômbia, hein? Não sei quanto tempo o Petro vai durar, não. É o mesmo problema do Lula aqui no Brasil, é o mesmo problema da esquerda no mundo todo. A esquerda está podre. Eles só conseguiram voltar ao poder comprando muita gente, dando muito dinheiro para um monte de gente. Na era da informação descentralizada e distribuída, com essas estruturas hierárquicas todas falindo, se tornando muito ineficientes, não tem como a esquerda se sustentar no poder. Não interessa o que faça o STF, não interessa o que faça o Alexandre de Moraes, não interessa o que faça o Lula, os dias da esquerda aqui no Brasil estão contados, como na Colômbia também. Não tem chance da direita não voltar ao poder.